passem vergonha igual eu já passei, abraçando árvores na rua. Eu era dessas também. Você nunca me contei essa? Não. Ai, que vergonha. Dá tempo? Dá, claro que dá. Vai ser engraçado. Faz vergonha, eu vou fazer vergonha. Falando que eu sou assim. Deus do céu. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. E como eu sempre falo no começo, não esqueçam do peteleco no positivo, que é muito importante pra gente. Já se inscreveu no canal? Já se prepara para compartilhar. A gente vai falar de acupuntura hoje. E a gente vai falar com a Thaís Nishikata. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, gente. A gente vai falar com a Roberta Santos. Tudo bom, Roberta? Tudo bem, pessoal. E quem tá aqui comigo é o Cláudio Pedro. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Lembrando, a gente vai fazer o seguinte hoje, olha... antes de começar, antes de falar da Editora Vilese, explicar para vocês um pouquinho. A gente sabe, a gente conhece a acupuntura, eu conheço um pouquinho de acupuntura, mas eu vou fingir que eu não sei nada para fazer pergunta para elas, para vocês entenderem o que é acupuntura, o que acontece, tudo isso, como é que, se o cachorro vai ficar bom, se não vai, se o gato aceita, agulha. Olha, isso daí é importante, né? Como é que é a acupuntura nos equinos. A gente vai falar de tudo, mas antes eu vou falar da Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, livro de ficção, livro de autoajuda, tem um livro científico do Ibra, Reabilitação Animal, tem vários livros, os meus livros de ficção estão na Editora Vilese. E você vai encontrar a Editora Vilese em 2 locais, na Amazon, amazon.com.br, e você encontra lá os livros físicos e os livros e-book. E livro físico, somente físico, você encontra também no Ibra, na loja do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra. E vamos conversar de acupuntura. Primeiro, vamos escolher quem responde, né? A acupuntura, ela faz parte da medicina tradicional chinesa, é isso? É isso. Tá. E ela tá dentro, e tem o que mais na medicina tradicional chinesa? Eu só queria falar oi, né? Obrigado pelo convite. E tá aqui. A gente tá do lado de cá, é diferente. A gente fica... Pra quem, a gente fica mais tenso, né? Pra quem não assistiu os primeiros podcasts, a Thaís, ela ficava aqui junto comigo, entrevistando também, né? Não é uma entrevista, batendo papo, né? E agora ela tá lá do outro lado, então ela tá perdida. Sim, né? Medicina chinesa nossa, é milenar, né? E a gente tem a acupuntura como um dos pilares da medicina chinesa, da medicina tradicional chinesa. Existem vários outros. A gente tem um leque muito grande dentro. Então, junto com a acupuntura, a gente tem a moxa bustão, temos aí tuinágua, temos a fitoterapia, dietética, né? Qigong, né, as artes respiratórias. Né, que é uma prática muito interessante também, mas tem um grande leque dentro da medicina tradicional chinesa. E a acupuntura, não é só a acupuntura. A acupuntura é a principal aqui no Ocidente, é a que mais... Eu acho que foi o carro-chefe para levar a medicina chinesa para fora, né? E todo mundo conhecer o que é a medicina tradicional chinesa. Então, quando a gente fala medicina tradicional chinesa, qual que é a rotina na China? Vocês sabem dizer? Olha... É a medicina ocidental ou a tradicional? Para os chineses é o que a gente pratica hoje de medicina ocidental aqui, né? Então, para eles vou dizer, uma religião, né? A medicina tradicional chinesa é o carro-chefe deles de atendimento. Mas não é exclusividade. Existem os 2 tipos de hospitais, inclusive. Né? Hospital de medicina ocidental, moderna, e hospital de medicina chinesa, tradicional. Então, isso é rotina para eles lá. Sim, é uma rotina. Tá. E os hospitais são bastante frequentados, eles têm bastante movimentação como um hospital tradicional. Exatamente. Tá. Independente da camada social do Independente, é um tipo de sistema de saúde para todo mundo. Sistema de saúde. Tá. Algum lugar? Nunca estive lá, né? Mas em conversas com o coordenador da pós de acupuntura tradicional chinesa, o Márcio Miyamoto, ele morou muito tempo lá e ele diz que eles são muito mais adeptos da medicina tradicional deles, da chinesa, do que da medicina ocidental, inclusive. Só partem mais para o ocidental quando é uma situação mais grave, cirúrgica, onde a medicina chinesa... E eles cumprem não é só a acupuntura, né? Eles fazem todo o processo da medicina chinesa. Então, mudanças de
práticas respiratórias, lá o Qigong, Tai Chi Chuan, práticas de atividade física, dietética chinesa, mudam a dieta, entram com fitoterapia e, inclusive, com acupuntura. Então, eles passam por todo o processo. Eu li que na década de 50 é quando a medicina ocidental entrou na China. Recente. Antes de ontem, né? Mais ou menos antes de ontem. Acho que foi na época entre o comunismo... Talvez seja, talvez agora seja. Não sei. Porque a história da China rege muito a história política, né? Sim. Em cima quedas de dinastias, enfim, impérios e tudo mais. Eu sei que eles passaram a abrir a acupuntura para a população em geral, assim, qualquer pessoa leiga poderia estudar acupuntura e praticar acupuntura, depois que os próprios médicos orientais não tiveram tanto interesse, eles preferiram a medicina ocidental. Exato, estudar partir para essa linha que do é que um convencional tocar daqui da gente. isso. Ah, E aí, por interessante conta isso disso, eles, por falta, né, de público para estudar a medicina chinesa, eles abriram para todo mundo que quisesse. E hoje é uma briga, né? Sim, Lá. da onde a origem, né? Aqui também, uma briga de especialidade médica. Assim, né? Os médicos tentam reaver a acupuntura como especialidade médica, e, assim como a gente tem na veterinária, que é a exclusividade. Isso. Eles querem também, mas A aí gente vê agora... bastante médicos, né, lutando por isso, médicos humanos, né, falando que é uma exclusividade da medicina, e na verdade não é. É uma que arte nós, milenar. veterinários, temos Não essa exclusividade, né? é Graças a Deus. na medicina humana, na veterinária sim. Na veterinária, Na sim. veterinária, Somente sim. um médico veterinário pode Por praticar. causa Não é? da lei 5.518 de 68 de... Olha que memória. Eu não Essa lembro lei todo. Mas Tá assim, bom, a né? lei, na verdade, é a lei que regulamentou a profissão de médico veterinário. E Incluiu tem já Que tem fala um sobre artigo... perfuração, né? Não, também, eu falo é? o seguinte, tem um artigo nela que fala que toda prática clínica nos animais é exclusiva do médico veterinário. E a acupuntura é uma prática sim. clínica. Você faz diagnóstico e tratamento. Sim. Porque tem É uma uma parte da prática normativa clínica. que fala, né, sobre perfurar um animal Sim. é um ato, né, de um Ah, médico sim, veterinário. Tem isso, também. né? A acupuntura, parte dela é Então- perfurar, né? Sim, Então, verdade. Na verdade, nós que somos veterinários podemos fazer em gente, sim. mas os médicos não podem fazer em animais. Isso é uma animais. briga É muito uma grande briga. hoje aí fora. Por ética a gente acaba não invadindo tanto, Sim, né? sim. Só- Por exemplo, eu fiz o curso para humanos, Uhum. né? Inclusive, eu ainda estava fazendo no IBRA, que eu fui aluna, né? No IBRA, antes de ser coordenadora. E aí, antes de terminar o curso, eu já estava amando, né? O mundo da medicina chinesa. Eu fui Aí fazer sim. para humanos, eu Uhum. fui fazer o curso em humanos. Como eu faço aqui a pós de acupuntura tradicional chinesa, para poder ter respaldo para fazer Sim, também. exatamente, Humanos, né? Não ter para essa fazer discussão. com base, né? Mas, Corretamente. particularmente, eu acho fundamental ser exclusividade veterinária. Sim. Porque sim, ninguém é são como um muito veterinário difíceis. para ver se o animal tem dor, onde tem dor, qual é o tipo de Pra entender a lesão, para clínica entender. também, porque a gente vai Mas ver. se for ver dentro desse contexto, E humano. o médico não teria a mesma prerrogativa? Também. Eu já acho um pouco É diferente, que o sabe humano por quê? fala onde O dói. humano fala, É. eu tô com tal dor, eu senti tal Tem coisa. essa, tem A isso. gente tem que saber observar o animal. Você tem uma estrada nisso, você olha para um cachorro, você sabe se ele tá com dor ou não. Mas é Certo. graças Né? à sua estrada. Agora- E a medicina veterinária. Então, é graças à É. nossa... Exato. porque a gente tá na veterinária faz tempo. Você sabe se tem displasia, se não tem, só de olhar, né? Aí você vai fazer o exame para ter Tá. certeza. Tá. Mas o médico, ele pergunta. Dói aqui, aqui nessa articulação. Opa, tem problema nessa articulação. Aí tira o É que raio-x. pelos conceitos da medicina chinesa, a gente não teria nenhuma necessidade de exame complementar. Sim. Então, por conta da época que foi desenvolvido e tudo, não tem. Então, eles não tinham acesso a hemograma, bioquímica, exames de imagem, não tinha Tanto nada é disso. que a base da medicina tradicional chinesa é a observação e palpação. A gente não precisaria de fato. E é chinesa, não é coreana, não é japonesa. Uma Aí- polêmica. Existe um leque grande Aí de temos uma acupuntura. polêmica. A mais famosa é a chinesa. É a chinesa, Tá. com certeza. Hoje a coreana tem ficado tem sido A japonesa é muito também, famosa também, eu acho. Tem Existe técnicas muito um- interessantes da japonesa em Mocha Bustão, que a chinesa não segue a mesma linha e funciona maravilhosamente bem. Tá. Existe até uma polêmica, até comentei contigo uma vez, né? Da mocha. Existe, do início da acupuntura, Sim. que eu pesquisando lá para escrever até capítulos, né, do livro dos livros do Ibra, eu vi um artigo falando a respeito, né, de uma possibilidade de a acupuntura ter surgido no Sri Lanka há 10 mil anos atrás, fazendo em elefante.
Então, existe uma pesquisa arqueológica tentando ver se isso é verdade mesmo, né? Então, pode ser que a acupuntura não seja nem chinesa, nem japonesa, nem coreana na sua origem, né? Tá. Seja do Sri Lanka. Como é que 10 fala? mil Sri É isso que eu acabei de pensando aqui. É Sri Lankês. Sri É sri lankesa. Tá. Então, assim, 10 mil anos atrás, a gente tem comprovado 5 mil anos, em torno de 5 mil anos. Imagina, o dobro de idade num lugar completamente diferente do que a gente imaginava. Fazia com prego e furadeira, né? É, No elefante. fazia com Mas lasca de a pedra, história pedaço de fala, madeira. né, sobre pedaços, que se chamam bians, né? É, os materiais bians. antigos, que eram pedaços de pedra, ossos de animais, Tem né? uma parte de aula muito legal falando Que fala sobre a história, essas né? bians, Eu os dei uma instrumentos. pesquisada há um tempo atrás, ainda se usa o termo bians, mas para fazer a acupressão, né? Então, aquelas pedras que a gente usa aqui, parecido com guaxá, né? Que é um materialzinho. Mas são pedras, jade. Hoje em dia ainda tem, eu sei que tem aqui em São Paulo um acupunturista humano que trabalha com espinho de laranjeira. Então, o estímulo vai muito além de só uma agulha, sabe? Isso é muito interessante. Você falou, qual é a diferença de acupressão e acupuntura? Na verdade, é o tipo de estímulo que você vai fazer, o material que você vai usar. Porque a acupressão você pode usar o seu dedo, por exemplo, né? Mas a gente pode usar um tipo de caneta específica. Existem acupressores próprios para isso. Tem uns que a medição da intensidade dele é em Gauss, por exemplo. Então, ele é forte para fazer essa acupressão. Mas a gente pode fazer com perfuração também. A intensidade e a resposta podem variar, mas sempre vai existir. Essa é uma questão importante. Mas, por exemplo, a acupuntura, a resposta pode ser de até uma semana, mais ou menos, com agulha. E a acupressão? Ela é imediata? Uma vez que você para de fazer a pressão, para a resposta, ou ela vai também durar persistir? Não, ela tem uma duração. O que vai depender a duração, na verdade, desse estímulo, vai muito de paciente para paciente. Nem todo mundo, por exemplo, aguenta essa resposta, mesmo com agulha, de uma semana. Tem paciente que esse efeito vai ser reduzido e você provavelmente vai ter que fazer uma sessão antes dessa uma semana. Mas sim, a acupressão tem efeito, ele é duradouro também, mas uma intensidade diferente da agulha. Entendi. O que eu percebo na acupressão é que ela é muito eficiente enquanto a gente está massageando, né? Então, tipo, ponto pericárdio 6, né? Pra enjoo E se e a gente tal. for pensar massageou, bem, é uma bela saída, alivia. né? Para aqueles pacientes que não aceitam a agulha. E pra você se auto-fazer, E auto-aplicar tanto faz também, fazer né? gato, cachorro? Gato aceita de boa? Ai, varia. Aí é um assunto um pouquinho complicado. Nem todo gato vai ser muito dócil pra gente pra aceitar manipulação e colocação de agulha, principalmente. Mas a gente tem práticas ali, técnicas que dá pra gente se livrar aí desse momento tenso, né? E essa depressão poderia ser uma opção. Poderia ser. A gente tem a laser puntura A também, dependendo, a que é um cromo. tipo de pressão até. O uso da moxa, né? Que não deixa de ser um estímulo do acupunto, mesmo não também, encostando não, em alguns né? casos, né? Estímulo Explica não pro invasivo. pessoal o que é a laser puntura. Vamos lá, uma por vez. Explica agora. Eu vou trocar essa pergunta. Eu não sei nada. Eu falei desde o começo que eu não Mas sei só acupuntura. em relação a essa eu tô dificuldade pra com cães e perguntar. gatos, o que eu diria principal é o indivíduo. É individual, assim, não importa se é cão ou se é gato, cada um, de acordo com a personalidade do paciente, de como que ele foi, como ele é criado, como que é o tutor e tudo, a gente tem uma maior aceitação ou não. Não tem muito a ver, o gato é mais difícil do que o cão, é muito o paciente. Depende da personalidade. É que o gato tem mais formas de te agredir do que o cão. Ele tem Então, 5 bocas. Pensando nisso, Sim, são bocas. bastante formas. Então, as chances de você tomar uma, né, durante a sessão Sabe que é engraçado? Eu maior, acho né? mais fácil fazer acupuntura, por exemplo, num cavalo, que é imenso, Ah, são 500 quilos do que verdade, num gato, com certeza. por exemplo. É mais fácil fazer acupuntura num Rottweiler, num Pitbull, num cachorro gigante do que num pincher. Sim! Aí eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. A gente acha que os grandões que botam medo, na verdade... Se bem que eu tenho um Os mais pincher que eu tô perigosos. cuidando que é tão bonzinho, o Chico. Olha, Super bonzinho. esse é Ele, fora da curva. ele não é de verdade, ele não é um pincher de verdade. Tem alguma Tem legenda. alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele não sabe que Ele é ainda não pincher. sabe. Ele foi criado com outra raça, ele não sabe o que ele é, né? Vocês estavam falando, vamos voltar. Voltando pra laser puntura. Depois vocês vão ter que explicar o que é laser puntura, que eu não sei. Olha o Sidney testando a gente na Testando. aula, se a gente assistiu a aula dele. Você falou da acupressão. Qual é a diferença de acupressão para doing?
Ai, boa pergunta. Agora eu vou falar a verdade, eu não sei. É um tipo de acupressão. Então, eu não sei se eu vou estar falando corretamente, pontos, né? mas até onde eu sei... Tem reflexologia. Então, o Duin, ele tem essa pegada dos acupontos, de você saber função energética, estimular o acuponto correto, mas ele tem uma movimentação, se eu não me engano, correta para ser feita. Não é só fazer a acupressão que a gente está acostumado na acupuntura. Então, deve ter uma movimentação mais correta e também um padrão a ser estimulado. Verdade. Então, seguiu de um ponto, sei lá, a pessoa tem uma bursite, tem que seguir o trajeto dos pontos específicos para fazer essa movimentação. A gente na acupuntura não, a gente não tem uma ordem, a gente pode colocar os pontos que a gente selecionou em qualquer momento. Eu acho que tem essa diferença. Beleza, você falou de trajeto, o que é meridiano? Ui, eu falo que são rios de energia. São canais. Não, assim, é porque a gente tá explicando pro pessoal o que é acupuntura. Falar que não existe mas comprovação assim, o pessoal não científica. explicando pra mim. Eu não entendo. Mas não existe comprovação científica de meridiano. Ninguém nunca descobriu o que é um meridiano, assim, fisicamente falando. Sim, mas... como essa rota, né? Isso. Foi tracejada. Mas é incrível como o trajeto energético existe. A gente percebe isso palpando. Mas é um trajeto o quê? O que é esse trajeto? Ele vai de onde pra onde? O que tem nele? Depende. A gente pode pôr uma imagem? Não é que você... Sabe o que é? Vocês estão tentando explicar, é como se fosse em aula, né? Vocês estão explicando pro pessoal leigo. O meridiano... Inclusive, eu falei sobre isso ontem na aula da turma da nossa pós. E que nem eu falei pra eles, assim, né? Os acupontos, eles não surgiram do nada, né? Que um chinês muito louco da vida foi lá e falou, vamos colocar uma agulha aqui, isso aqui vai ser um acuponto. Na verdade, foram testes que eles fizeram, né? E segundo a história chinesa, né? Eles falam que eles palpavam muito, e medicina chinesa é muito isso, né? Palpação e visualização, né? Então, eles palpavam o corpo do paciente e sentiam que em certos locais existia uma pulsação diferente. E que, às vezes, era muito intensa, às vezes não era, mas que era diferente do restante do corpo e de outros locais que eles também sentiam essa pulsação. E aí, nisso, eles pensaram, a acupuntura já existia, o estímulo, né, de pressionar o corpo e ver uma melhora. Eles falaram assim, vamos nesses lugares fazer esses estímulos e ver o que dá, o que rola. E aí foi assim que eles começaram a catalogar os pontos, esses regulares, né, dos meridianos. E aí, depois disso, que os meridianos foram estipulados. Você reza a lenda, né, da então, história da medicina meridiano é um trajeto chinesa. que tem pontos de acupuntura. Exato. Era isso que eu queria que vocês falassem. Estima-se que eles fiquem debaixo da nossa pele, mas aonde está exatamente não tem nenhum. E eles são... Os pontos, eu ouvi em algum lugar que eles são ligados a alguns órgãos. Isso, então. Vocês podem explicar? Vocês podem explicar? Claro. Eles são ligados ao Zhang Fu, como a Thaís falou. Que são órgãos e vísceras segundo a medicina chinesa. E quais são esses órgãos? São 12, né? Você quer que a gente cite todos eles? Mas alguns. Coração, pericárdio, triplo aquecedor, né? Que é uma víscera que a gente não ouve na medicina ocidental. Isso, coisa... E aí, quando a gente fala, os alunos ficam, meu Deus, o que é isso? Né? Mas a gente tem pericárdio, coração, triplo aquecedor, rim, fígado... Temos alguns polêmicos, pulmão, né? Baço pâncreas, né? Que a gente considera como um intestino grosso, só. Intestino delgado. Você sabe que o termo baço pâncreas, ele só apareceu aqui na América Latina da década de 50 pra frente, né? Até então era baço. Era só baço. E é baço, né? Quem botou esse pâncreas foi um autor argentino, na época do movimento hippie. Foi o mesmo que colocou circulação, sexualidade no pericárdio. Que eu acho uma loucura, não né? Faz muito sentido. Não tem sentido. Mas aí mudou a nomenclatura, inclusive, por conta das funções de baço. Que baço tem funções nutricionais e endócrinas também, né? Então, por conta dessas funções, ele inclui o pâncreas no nome. Mas, teoricamente, né, na raiz do surgimento é baço. Né? E a gente acabou internalizando o baço pâncreas e ficou. Deixa eu fazer uma pergunta na ignorância, né? Uma para você e uma para você. Você falou acupuntura e acupressão, né? É isso. Então, acupuntura para você. Piercing, brinco, faz diferença? Polêmica faz. Para você. Tatuagem. No pé tem alguma coisa? No pé tem muito ponto de acupuntura. Se uma moça coloca um sapato apertadinho com terrível. Bico fino, isso vai refletir? Então fala acupuntura e depois você fala acupressão com sapato. E é uma pergunta muito polêmica, porque muita gente fala que assim, a tradição, as raízes dentro dessa questão de furar uma parte do corpo para colocar um piercing, um brinco, que seja, você perde totalmente o ponto de acupuntura. Isso é a tradição da raiz lá atrás. Tá. Hoje em dia já se fala muito que aquela região onde foi perfurada, se você tirou aquele brinco e ali cicatrizou, fechou bonitinho, vai formar aquele acuponto em alguma outra parte muito próxima dali,
Também. Perde, né? Exato, mas a gente perde. Isso Você já tá é de brinco, né, comprovado. que eu tô vendo. É. Sim, Tá, já tá tive pegando. alargador, já perdi muito ponto da orelha. Tá. Muito. Você já teve alargador? Porque Ah, tem eu era uma aurícula, jovem né? rebelde. Tem auriculopuntura, que é Existe tudo um na orelha. sistema E o pessoal que na fura orelha. aqui assim, fura toda a coluna. Exato. Fica a coluna Porque passa eles aqui. pontam Isso aqui, faz nossa, sentido mesmo? Faz. Faz E durante um sentido? tempo existe o efeito daquele E estímulo do afeta. furo, mas depois passa. Você perde E ele. você perde ele. Então, Isso. a gente sempre fala, por exemplo, a minha filha, quando foi furar a orelha bebezinha, eu chamei uma profissional com uma canetinha que ela foi lá, localizou, eu confirmei, olhando depois. Tá. tava Tem gente certo. que hoje ganha E ela dinheiro, furou no lugar dinheiro certo. furando, Exato. marcando a Eu orelha fiz a de mesma criança pra coisa, furar. fiz a mesma coisa com a Bruna. A gente trouxe aqui na exato. Pompeia, o professor Exatamente. Cláudio, que foi meu professor lá na Deve ser Ibero. bom esse cara. Oi? Boa. Nem todos são. Olha. Ô, louco. Eu não falei dele, eu falei que Ah, nem tá. todos. Brincadeira, tá? Não vai ficar Tá mal. bom, Não tá, vai já ficar mal. não Dá ia um dormir dedinho, essa dá um noite. dedinho. Já não ia dormir essa noite. Então eu trouxe nesse professor e ele furou a orelha dela para fugir dos pontos de acupuntura, que é o correto, né? É, vou confessar que eu não furei a Então, orelha também. então, mas orelha, nariz, Qualquer parte do corpo. todos eles, Todos eles tudo vão ser tem perdidos. ponto, né? Tudo. É que Tudo assim, tem um não- significado. Não E aí tem se ponto você... em tudo, mas Boa dependendo, parte se você tem, furar né? no lugar errado, você pode pegar um ponto. E a Exatamente. pessoa pode, por exemplo, desenvolver uma dor de cabeça, uma coisa assim, por causa disso? Pode, no período em que estiver sendo estimulado, até pode, sim. E depois perde o Depois efeito passa. do Eu acupuntura. vi Tá. aquelas tatuagens em seta, sabe? Já viu? O que é isso? Faz uma tatuagem em seta, que nem uma tatuagem que faz uma seta em alguma região de ponto, ela pode influenciar negativamente. Mas aí qualquer tatuagem, né? É. Porque a tatuagem teoricamente. também faz um bloqueio de fluxo de energia onde ela está sendo Sim. feita. Sim. Mas é um bloqueio que dá pra ser removido, diferente do furo, que essa perfuração já não dá mais. Mas como é que remove esse bloqueio? Aí, através do uso da acupuntura, a gente consegue fazer circular de novo esse bloqueio de energia e de sangue que existe ali na região. Interessante. É bloqueio de quê? De energia, De energia de Qi e de Shui. Aí, é isso que eu queria que vocês falassem. Esses bloqueios geram dor, desconforto. Então, Muitos problemas. sim, problemas de... Normalmente a dor é um bloqueio. Sim, toda dor é um bloqueio. Toda dor é um Nossa. bloqueio. E tem uso desses pontos em cachorro, brinco, o pessoal tá usando? Parou a moda? Teve uma moda, uma época de Então, moda, lembra? teve um Sim, tempo atrás que o Nossa, pessoal graças a Deus colocava acabou. algum. Parecia até aquelas de identificação, né? De animal de produção, mas era de estético, né? Mas hoje em dia as pessoas acho que não fazem. mais Isso não tanto aconteceu. isso. Mas mesmo assim perderia o O ponto. pastor alemão antigamente tinha O corte. tatuagem na Né? orelha. Cortava a orelha. Não, né? não. fazia aqueles Você cortes. tatuava um Com- número. Um Ah, número, tá. um número na orelha dele dentro. E pegava a região, se eu não me engano, da coluna. Nossa. Podemos falar do sapato? Podemos. Tá. Então, quando a gente usa um sapato apertado, vai fazer acupressão em alguns pontos de acupuntura. Vai, não vai? E a gente tem muitos pontos importantes no pé, de canais importantes, né? Principalmente onde pega ali a joanete, sabe? É o canal do baço. Então, você ficar com o canal do baço apertado, vai te dar problemas de formação de sangue, constituição nutricional, te dá acúmulo de gordura, acúmulo de umidade no Se corpo, você já uma tem um série de problema ali de questão de preocupação, pode ser que o negócio problemas piore, vasculares, né? É. Pode estar relacionado também a essa compressão do início do meridiano, baço, fígado, que estão ali, né? Naquela região das laterais do pé e tudo. Bexiga, né? Canal de bexiga que fica do lado do dedinho ali do pé. Então, pode apertar sim. Não que vai te causar um problema... Uma vez que você usar um sapato apertado, vai te causar um problema. Mas se você usar todos os dias apertando as mesmas regiões... Ela vai ficar mais gorda. Pode ter varizes, porque Exato. pela medicina chinesa, as varizes estão ligadas ao canal do baço. Sim. Né? Então, você pressionar o meridiano de baço pode piorar essa situação vascular. Né? É Nossa, interessante. mas Parece É. algo pequeno, né? E dá Tem um belo problema. repercussões importantes. Sem dúvida, né? E a pessoa nem então. tem noção, né? É. A maior parte não tem mais. E a acupuntura, ela enxerga o animal como um todo. Ah, com certeza. Então explica isso pro pessoal. Assim como a medicina integrativa, né, vê, que antigamente chamava de holística, mas o nome holística eu gosto desse nome, porque é vê o animal como o ser É o vivo indivíduo ali, né? como Um todo. E ser individualizado, porque muita Exatamente. gente leva isso em conta. É, E qual que é a tem que ser importância? Pela medicina chinesa, tá tudo interligado. Né? Esses órgãos que a gente falou, né, baço, pulmão, rim, fígado, eles estão todos ligados pelos canais energéticos. Por conta disso, uma perturbação em um vai influenciar no outro.
Que é uma cascata de acontecimentos, Isso. né? E aí a gente entra naquela mandala de 5 movimentos Exato. da medicina chinesa, né? Tem os 5 elementos, onde a gente tem perturbações e alguns elementos vai perturbar os outros. Então, tá tudo interligado, né? Quando a gente põe um ponto de acupuntura na mão, ele vai fazer efeito na cabeça, tá interligado, né? Tá tudo... Tem uma conexão em tudo isso. Até me lembrei de uma... Tem uma série, eu falo isso pros alunos nas aulas. Tem uma série na Netflix que chama Honra Teu Nome. Já Acabei viu? de falar dela ontem Meu, pros eu alunos. amo aquela É série. maravilhoso Só aquilo tem ali. uma temporada. Ela fala sobre medicina... Não é chinesa, ela é coreana, né? Fala sobre medicina coreana. E tem uma passagem que ele chega... É assim, é uma história de romance no fundo. E aí tem lá um médico de 500 anos atrás, de medicina coreana, que se apaixona, ele vem parar no futuro e se apaixona por uma médica ocidental, coreana, mas de medicina ocidental, moderna, cardiologista, e dá aquele choque cultural das medicinas, né? E aí tem uma passagem que ele entra no hospital tradicional ocidental, né, nosso moderno, e ele fica inconformado, porque ele começa a ver as plaquinhas, gastroenterologia, nefrologia, cardiologia, e ele fala, gente, mas não é assim que a medicina funciona. Porque existe um link. Toda vez, por exemplo, que o coração vai mal, a probabilidade do baço, por exemplo, também tá ruim, é muito grande. E assim por diante. Isso caracteriza bem o que a medicina chinesa traz, assim, né? Tudo tá interligado. Agora, vocês duas têm, antes de entender a medicina chinesa, vocês têm a formação ocidental. Bem ocidental. Atrapalha isso daí? Eu Tem acho que que no perguntar pra ela. começo... Atrapalha? Eu vou trazer até os alunos, né? Pra falar. Eu acho é que um atrapalha choque. aquele profissional que está muito dentro da clínica, Uhum. né, convencional. Eles misturam muita coisa e falam, calma, vamos devagar. Vocês têm que... Eu lembro uma vez, quando eu assisti a primeira vez a aula do Sidney, que eu era aluna do Ibra. E aí você falou, a gente tem que pegar uma gaveta no cérebro e colocar toda aquela medicina ocidental que vocês aprenderam dentro dela, fecha essa gaveta e abre uma nova para colocar a medicina chinesa. E é exatamente isso que eu continuo falando para todos os alunos. É bem Não é que a gente vai... Exatamente, não é que a gente vai anular tudo aquilo que a gente aprendeu, né, na faculdade. Mas a gente precisa aguardar por um tempo para aprender chinês e conseguir casar tudo ali e conseguir funcionar junto. Quem não fechar essa gaveta vai ter fazer dificuldade no bagunça. aprendizado. Vai. ter. Inclusive, outra coisa que eu sempre ouvi na sua aula e também falo. É bem mais fácil uma pessoa que não está na área da saúde, que não fez medicina, entender a medicina chinesa do que uma pessoa que já está na área. Vou falar uma coisa para vocês. Sim. Há Isso é muitos certo, né? anos atrás, acho que nos primeiros cursos de acupuntura aqui, eu no intervalo eu chamei o Sidney, eu falei, Sidney, pelo amor de Deus, eu tenho que dar uma aula de coluna pro teu aluno. Nem pensar, nem pensar, se você entrar lá, você vai estragar tudo que eu tenho feito nas últimas aulas. Falei, Sidney, eles não entendem. Vai trazer eles Mas de não volta. é para entender, Cláudio, não podem É uma entender. dissociação absurda. Você lembra disso? Lembro. Eu falei, Mas é como olha, ela eu falou. tenho que entrar nessas... Não, você não vai entrar. Muito isso. Você vai estragar tudo. Mas Eles Tá estão bom, construindo, Lapidando, né? lapidando. Porque é uma medicina, uma forma de interpretar a medicina completamente diferente, que tem muito sentido, na verdade. Se a gente pegar a medicina chinesa e pegar os conceitos de medicina funcional, moderna, hoje, eles casam muito, em linguagens diferentes. Né, de uma forma lúdica, os chineses falavam de coisas que existem e que a gente, tipo, epigenética. Existe da medicina chinesa, Jing, pré e pós-celestial. Eles chamam isso de Jing. Mas a gente sabe que hoje, né, epigenética, que é uma coisa moderna, né, tá lá na medicina chinesa há milhares. Milhares e milhares de anos. Então, Porque você, por exemplo, você falar para um aluno, você fala assim, porque o fígado, na medicina tradicional chinesa, né? O fígado, você já pensa em hepatócito. E não é para pensar em hepatócito. Não, órgão, fígado, os hepatócitos. Não é para pensar. Tanto que até eu defendo, assim, que fica muito difícil hoje em dia, mas o certo seria a gente falar o nome em chinês. Seria falar o gan e não o fígado. Esse seria o certo. Para poder ensinar para veterinário. Né? Falar o shen, falar o panguang. A gente acaba falando os dois, né? Eu falo os dois, nas eu aulas falo os dois. eu friso com eles falando Mas isso, uma vez que você tirar fala... essa associação. O problema é que uma vez que você falou, o fígado Já contaminou. vem na cabeça. Contaminou. Ele abriu a outra caixinha, Se outra você colocar, por gaveta. exemplo, um slide escrito GAN, ele ainda vai perguntar o que é isso. Que é isso, exatamente. Exatamente. Então, eu tenho uma aula que eu dou, tô falando que eu sei acupuntura. Tem uma aula que eu dou que é de vasos extraordinários, que a maior parte eu só falo o nome em chinês.
Do Renmai. Só falando... eu não falo o nome, não vou falar. Deus. Eu vou falar do rim, eu falo Shen. Não vou falar, Tá. entendeu? Até Então, porque a sua aula vem, né? Depois que eles já estão com uma É a certa final, bagagem. é a final, Então. né? Praticamente. Fase maravilhosa, né? Uma das E Deixa é eu um conceito também- complexo de o pessoal entender. Dá mais uma. Eu vou atender, eu peço raio-x, ultrassom, exame, eletrocardiograma e tal. Vocês pedem também. Ah, não pede. Então, só se for muito, assim, né? Mas, na verdade, na teoria, a gente não precisaria. pedir Geralmente eles nada vêm disso. com exames, né? Porque acaba vindo pra... Não, mas se não tivesse, você não pediria. Na raiz da medicina chinesa não Não precisaria. precisaria. Você a gente pede pra facilitar, né? É. A gente Facilitar tem que ficar lá, o quê? Porque pra gente encontrar, por exemplo, uma lesão de coluna na medicina chinesa, a gente vai ficar palpando esse animal. Palpa, sente pulso, olha a língua, palpa, olha, cheira o animal. Então, Porque a base é essa, observação essa é a e base. palpação. Observa, indo, voltando, filma, comportamento dele com os tutores. Porque tudo o chinês isso. não tinha, ele não tinha isso. Então, fico pensando É que é uma ele- facilidade, então quando a gente Na verdade, consegue, a gente pede. Eu vou falar uma coisa, que eu sou ortopedista, Acaba para mim é pedindo. impossível não pedir um raio-x, é impossível. Mas eu sempre falo para o cliente, eu estou pedindo para ver a parte ocidental, para ter uma visão ocidental, mas eu não preciso. Sim. Eu sempre falo. Não, mas se você vê lá, isso é uma neoplasia. Aí tem uma coisa importante, que eu sempre coloco, tem alguns pontos. Porque, tipo, o fígado tal, tem uma coisa, como é que chama o fígado? GAN. O GAN. GAN. E se tem uma neoformação no fígado? Então, normalmente, Você quando vai a gente saber? vai fazer esse início de atendimento, vai fazer uma anamnese completa, com palpação, observação, e inclusive escrever, né, uma ficha de anamnese, você já começa a sacar ali nesse meio, né, que alguma coisa não vai bem. Então, calores tóxicos são perceptíveis nesses tipos de diagnóstico que a gente faz. Então, você provavelmente já vai sacar ali que realmente esse Alguma paciente coisa não pode vai bem ser um nesse paciente fígado. oncológico, pode ter um tumor ali. E aí, a partir disso, pedir exames complementares, Sim. acho válido. Mas ali você já vai ter uma noção de que realmente tem algo errado Porque nesse sentido. na oncologia, quanto mais rápido a gente for, quanto Melhor. mais Ah, precoce, né? Acho que você tem mais Até chance. porque, assim, apesar da gente dissociar na hora de aprender medicina chinesa, na hora da gente atuar ali, a gente não deixa de ser médico veterinário, né? Então, Sim. você percebeu ali, indo atender com a acupuntura, se você sacar que tem alguma coisa estranha acontecendo, ou pela própria palpação, observar o paciente, você já vai pedir exames e talvez encaminhar para algum colega especialista. Então, uma coisa não anula a outra, né? E vale a gente lembrar que existem restrições, sim, de pontos a serem Sim, utilizados exatamente. nesses casos. Então, se na anamnese você já pescou que tem alguma coisa nesse Exatamente. sentido, esses pontos já são evitados ali até você ter esse exame para comprovar qualquer coisa. Sei. Pontos e técnicas, tipo laser puntura, né? A Também gente já usa, é verdade. já descarta naquele momento, né? Até sair o resultado desses exames e tudo mais. Vou falar um número, vai. 80% problema Doenças de locomotor? locomotora. Nossa, eu diria que até E até mais, talvez É. acho que até mais. Criou esse mais. estigma que a Muito. acupuntura funciona para Desde isso. sempre. Locomotor e neurológico, é o que mais... O que mais aparece. aparece. Agora, gato, não sei pra vocês, mas gato pra mim tá parecendo muito renal. Ah, sim. Ah, sim, Muito renal. verdade, Sim. verdade. E começaram a sair muitas E publicações de Funciona. renal. Funciona. Você É. estica, você consegue esticar bastante. engraçado, a vida do Qualidade animal. de vida, né? Pela medicina chinesa, a raiz do problema locomotor energético é a mesma da doença renal. Então, a gente trabalha o mesmo meridiano, que é o meridiano do rim, ali, por Sim. exemplo, trabalha aquele meridiano e ele vai melhorar tanto o aspecto locomotor, ósseo, quanto o renal. E qualquer outra alteração que depois disso venha a ser Essas surgir. doenças cognitivas do envelhecimento melhora? Muito. Melhor. A disfunção, né, cognitiva, a gente vê muita resposta e melhora, né, dessa troca do dia pela noite, vocalizações, a gente consegue bastante. Apesar de que, segundo a medicina chinesa, isso é um desequilíbrio do Shen, na verdade, uma perda, né, do Shen Mei. E que isso a gente não consegue trazer ele de volta pro corpo, né? Mesmo sabendo disso, a gente consegue melhorar Professora, essa explica o qualidade. que é o Shen Mei. O Que o Shen pessoal Mei não é sabe. um termo que a gente usa pra mente, pra nossa psique, né? personalidade. Personalidade, comportamental, às vezes também vem dali do Shen Mei, né? Bom, alguns desvios de comportamento, né? Mas é um termo que a gente usa chinês para referenciar a nossa mente, né? E para eles, a disfunção, pra gente, né, da medicina chinesa, a disfunção cognitiva é uma perda do Shen, ele sai do seu corpo, porque ele é como se fosse um campo energético, né? Então, ele sai. E aí, uma vez que ele sai do corpo, você não consegue trazer ele de volta ou criar, né, um novo. E aí, a gente cuida do que ficou, que é o físico, né?
E aí a gente entra no assunto de almas, dependendo alma do etérea grau- e alma corpórea, né? Que Dependendo são do termos grau que a de gente usa que vai bem demência, além. né, até do paciente aí, né? Exato. Então, mas o que eu vejo nisso... Não, porque eu fiquei função pensando nisso que você cognitiva, falou da coisa holística, da integrativa, né? tudo Você interligado. acha que a gente devia começar a prevenir, se pode, o envelhecimento do cão com 10 anos? Seria bom assim? Pode ser Com que 7 fosse- anos? Aqui Na no verdade, Ocidente, até o pessoal antes. usa Hã? muito, o Antes. pessoal usa muito a medicina chinesa para depois que ninguém mais resolveu, vem parar na nossa mão. Olha, vê se funciona aí, o último caso. A gente vira Na padre, verdade, né, o pra ideal fazer seria prevenção. o inverso, né? A medicina chinesa ela é muito preventiva. Ela tem muito caráter preventivo, de manter a circulação da energia, do sangue harmônica, ter um bom estilo de vida, né? Dietética, fitoterapia, o próprio Qigong, né? Troca respiratória. Então, seria o ideal, no mundo ideal, né? A gente trabalharia com a medicina chinesa como preventivo de um animal que está envelhecendo. Sim. Trazer um bom envelhecimento. E não apagar o incêndio E lá não na apagar frente. isso. Exato. Porque para apagar incêndio é muito complicado. São doenças muito crônicas. A medicina chinesa ela até trabalha uma reharmonização desse paciente. Mas é um processo muito demorado. Às vezes o paciente não tem Nem tempo tem de isso. vida para Não, é o isso. que ela falou, a alma já foi, só tá o Isso, físico, é. né? Só ficou físico. De uma forma muito didática. Esqueceu, E bem esqueceu. capenga que ficou. A alma já foi, ficou só o corpo. E a gente vira padre, né? Pra fazer extremunção, porque não tem mais o que fazer muitas É vezes. bem isso, a gente pega animais que, assim, por mais que você trabalhe uma reharmonização, não tem tempo hábil para reharmonizar, de fato, mas... Então, eu deveria estar ali antes. E eu vejo tutores hoje que estão tendo mais essa consciência, procurando medicina chinesa, Sim. acupuntura e todas as técnicas da medicina chinesa, para trazer qualidade de vida no paciente que está começando a envelhecer. Esse é o ideal. É porque hoje a linha Então, do pessoal já é conhecer É, isso. mas, já por exemplo, eu tenho na técnicas. clínica, cliente que vai, fala, olha, doutor, pra mim, só uso homeopatia. Eu falo, pois é, mas eu sou alopata. Eu não. Então, você vai Mas tratar olha, com fulana, né? Eu encaminho para Eu acho tratar super contra a correto. pessoa. Eu acho que algumas pessoas que, para eles tratam com Isso. essa medicina sim. Isso, é verdade. alternativa, aí ele quer que o cachorro também seja, Também não é assim? tem. É bem Porque assim. fez bem bem pra assim. mim, vai fazer bem. Tem muito. E tem o inverso também. Agora, é o que eu doutor ia que perguntar. tem fobia de agulha. É, volta o que não- cachorro. A fobia de agulha, você sabe como chama? Ah. Tem um nome horrível. Aiquimofobia. Ai, que É mofobia. fobia de agulha. E é Tá. um negócio E tenso assim, mesmo, é né? uma coisa que é feio. feio. É. Por exemplo, tá o cachorro ali. Se você nota que o cliente tem fobia de agulha, Nossa. você não vai conseguir colocar Uhum. agulha no cachorro. Exato. Não consegue. Aí tem que fazer laser puntura, tem que fazer croma, alguma Mas coisa porque assim. o cara não deixa ou o cachorro não aceita? Não, o Ele cachorro não fica- aceita. o cachorro Porque sente o Deus que é o dele tutor. tá com Isso, medo. O tutor com medo. Imagina se você Nossa. encontrar Deus e ele tá com medo. Ah. Você fala, acabou minha vida. Eu Tá. E a tenho- gente com o cachorro é como se fosse um Deus. Eu tenho um Né? cliente que a gente tem um ponto de acupuntura que a gente faz uma transfixação da agulha, né, no calcanhar, que é o rim 3 bexiga 60. Então a agulha vara perto Tem que avisar. do paciente. Não Pessoal pode sempre nunca tem a- esquecer Eu tenho um de tutor que avisar. ele sai nesse momento da sala. Eu tô lá fazendo no cachorro, aí ele fala, quando você for fazer esse ponto, Aquele você lá. me avisa que eu levanto e saio. Eu, tá bom, então eu deixo sempre por Mas último, você eu põe e aviso. tira a Não, a agulha. gente Não. deixa o tempo da sessão lá. Ah, o tempo. Ele sai, vai pra cozinha, eu coloco, aí ele fica lá da cozinha de pé Não olhando. sangra? Ainda bem Não que sangra ele tem essas- consciência. Exato. Pega bem na prega do tendão. Não do tem muito, calcânio, é. Não tem quase Na pele, vascularização, só pele. Mas transfixa em É, cavalo, transfixa em a humano. agulha Em vai, humano. a gente faz. Tá. em humano transfixa o baço pâncreas 6. Eu não É. tenho o pericárdio transfixo- 6. Eu transfixo o baço Pulmão, 6. eu não tenho pulmão. coragem. Tem um Acho vídeo que- no YouTube maravilhoso do cara. Pulmão é coragem. Pulmão é Tem que ter muita coragem. coragem. Porque Tem pra que saber causar um muito da pneumotórax anatomia, é- ter uma firmeza ali de muito. Mas que tamanho a agulha? É maior desses casos? Depende da transfixação. Por exemplo, se eu quiser transfixar pulmão aqui na Tem que Roberta, ser vai maior entrar que por um 90. lado, sai pelo outro, É. tem que ser uma agulha. Caramba. Maior. Você deixaria? Imagina. É tenso a imagem. Não tem perigo Agora- da infecção assim? Sabendo o que está sendo Isso. feito, E é Aí tudo uma- estéreo, aí tá? é uma Estéreo polêmica. não, ela é descartável. tudo Aí é uma, isso, né? Sim, aí é uma polêmica importante. também. Você já viram alguma importantíssimo. infecção? Por Eu agulha? não. Já? Eu nunca não. vi. No humano, na época que a gente estava fazendo pós, tinha uma colega nossa, Lembro lembra? dessa Um história. parente dela, algum familiar dela teve abscesso nos 2 e G4. É verdade, eu lembro disso. E ela mostrou, assim, bem Provavelmente clamando. agulha recuperada. Isso, porque aí entra Reutilizada. essa polêmica. Reutilizada. Que A agora gente tá não- proibido. A gente não reutiliza Mas já a tem um agulha. tempo que é proibido e É. ainda tem gente que teima nessa história. Pois é. Mas é Reutilização uma das coisa tão agulhas. baratinha, É, né? e é um negócio que vem lá dos primórdios, Ó, que não agora, ó, existia em descartável. 2024, Não, e vocês tá R$3 cobram tão o pacote
pacotinho. também, cara. Não, gente, não faz sentido, Tem, sabe? Utilizar. Fora que perde o corte, aí fica doloroso você conseguir fazer a Exato. acupuntura, né? Eu tenho uma imagem, depois eu mostro pra vocês. O Matsukura que me Matsukura, o nosso parceiro de acupuntura aí, é uma imagem de microscopia eletrônica de agulha sendo reutilizada. Então tá lá, agulha perfeita, fio perfeito, uma utilização já dá uma entortada. Depois de algumas utilizações, ela abre completamente, parece um bagaça toda a ponta da agulha. E a Aí agulha... dói, né? O que Não, você e falou. Dói fora pra isso, caramba. porque o miolo da agulha é um metal porcaria, barato, né? É o revestimento dele que é, né, estéreo e tudo. E aí, quando abre aquele revestimento, enferruja o miolo. E aí você puntura alguém, primeiro que vai causar uma dor absurda, porque tá toda romba a ponta. É. E depois, porque vai dar infecção, pode causar até tétano, se você tiver uma agulha Um enferrujada. clostridio, né? Uhum. Tá louco. Me fala uma coisa, vocês falaram, ele perguntou de sangue, então explica pra mim que eu não sei. Quando sangra, o que quer dizer? Você tira a agulha e sangra tem um monte. Sim, tem um significado? Tem. Sangra um monte, por exemplo. Estagnação. Toda a área estagnada, depois de uma colocação de agulha que a gente remove essa agulha e sangra, é um padrão de estagnação, né? Ou seja, a gente tem um fluxo de energia e de sangue ali naquela região parado. E quando a gente faz essa pontura Isso não é bom, então. Não, isso é um problema. Tá. É um desequilíbrio. Não, mas quando sangra sangra... é bom. Ah, não, quando sangra, o Porque você resultado, isso é resolveu. bom. É sinal de que você tá resolvendo aquela estagnação. A gente Tá. até fala sobre coloração desse sangue que sai. Isso. Quanto mais escuro, mais estagnado tá esse paciente. Tem uma história engraçada em relação a isso. Pode dar tempo, dá tempo depois. Pode contar. Deixa eu contar Vou contar um caos. Leva 1 hora a minha história. Dá tempo não, não Pelo jeito, leva 1 hora pela pergunta A minha dela. aula dura Não é verdade? 30, A gente agora tá explicado por que a gente se 40 atrasa. slides duram 4 horas. Meu Deus do céu. 4 horas de aula, um slide, porque contou 2 histórias. Com todas as Me histórias. atendeu uma cachorrinha uma vez, né? Novinha, assim, era uma poodle. É até de uma amiga minha hoje, a gente é amiga, assim, né? Branco. Uma senhora, uma poodle, branquinha. Tem que ser bem branco. branquinha. Padrão? Tem que Sabe ser aquela branco, é que vai padrão. pro pet pra passar aquele shampoo, pra manter o branco do pelo e tudo, né? Aí fui tratada a cachorra. Aí, a primeira coisa que essa senhora virou pra mim, uma senhora já, né? Agora nem sei quantos anos ela tem, mas já é uma senhorinha, assim, muito simpática e tal. Mas na hora ela chegou pra mim, olha, Teresa, eu vou te falar uma coisa. Essa cachorra, ela já passou por uma outra acupunturista e ela falou pra mim que não ia sangrar no pelo dela e sangrou. Então eu tô aqui, eu quero que você me prometa que não vai sangrar. Nossa! Aí eu comecei a rir. Aí eu falei, olha, eu vou te prometer justamente o inverso, porque eu preciso que ela sangre. Você não tá entendendo? Ela vai sangrar. Eu falei, não tem como eu te prometer que ela não vai sangrar. E se ela sangrar, é maravilhoso. Porque assim a gente vai desestagnar, tirar a dor que ela tá sentindo. Aí sabe quando ela ficou... Não, mas ela falou que não ia... Mas vai sangrar, a acupuntura fura, sangra. A não ser que eu faça uma técnica não invasiva, mas aí não garanto. Melhor a gente pôr a agulha. Aí ela topou. E a gente foi fazer. Acho que foi na 3ª ou 4ª sessão, sangrou o ponto, né? A hora que eu tirei a agulha, saiu aquele sangue. Eu falei, puta, ela vai me mandar embora. Agora já é. Com algodãozinho. Aí, agora você vai me mandar embora. O que eu falei, o que eu posso te prometer é assim que sangrar, a gente já limpa, já passa ali uma água oxigenada, uma coisa que já tira, não mancha o pelo, nada disso. E foi assim, né? Então, tem que Você ser... devia ter tirado e vibrado. Viva, sangrou! Ei, conseguiu! Gol! Agora vai. Consegui. Ia pegar a vassoura, tocar pra fora. Mas a gente vê essas coisas Consegui. na prática, assim. O tutor que não quer que use moxa, porque vai marcar o pelo, porque vai Vai ficar sujar. cheirando. Porque que não quer que sangre, porque vai sujar o pelo, vai manchar. Chamuscar, né? E a Porque às gente não vezes vai pode falar, o também. que tem que Não ser quer que põe feito. copinho no nariz? Não, isso, não quer, É. o que tem que ser feito, tem que ser feito, né? Sim. E sangrar é muito bom. Então, assim, é o que eu falo pros bacana. alunos sempre também. Fala, ó, sangrou, comemora. É bom que sangrou. É que tem aluno que fica preocupado, né? Meu Deus, sangrou, peguei alguma coisa Mas errada. acho Claro que é o que é tipo um- da coisa que você tem que falar no primeiro dia. Não, você Isso, É o que a fala. gente fala. É, É. por Você isso- tem que falar 3 isso. coisas no primeiro dia. O que você vai transfixar, Mas né? é ponto que Tem que falar. Tem que falar que o animal vai dormir muito depois. Sim. Que às vezes ele capota, que você sacode ele não acorda. E o doutor E fica tem que falar que, preocupadíssimo. que pode sangrar. É. Né? Tem que falar. E sangrar, assim, eu tenho, né, muito estigma desse negócio de... Não é sangrar, quando a gente fala sangrar, não é que vai ficar esguichando É que o sangue, termo parece que vai, nossa, vai jorrar sangue, meu São Deus do céu. gotinhas de sangue. Não, mas tem o vezes que chega a Sidney falou, escorrer. normalmente é o cachorro mas é um branquinho. escorridinho. Eu tenho uma outra história engraçada disso daí. Dá tempo. Acho que dá, vamos Foi ver. rápido. O que você fez, né? Meu, eu fui
sangrar uma cachorrinha. Até eu também fiquei amiga dessa tutora. Agora hoje ela tem um filhote, essa cachorra já faleceu e tudo. E ela tinha muita dor em coluna, né? E uma das técnicas que a gente faz é sangria de ponta de cauda. Desestagna a coluna, alivia dores, né? Lá no Weijian, que é a ponta da cauda. E aí terminou a sessão de acupuntura normal, fui lá sangrar a ponta da cauda da cachorra. Sangrei, beleza, saiu um pouquinho de sangue, estancou, legal, tranquilo. Tirei, soltei, beleza. A cachorra saiu toda pimpam, tipo, O rabo. né? E o rabo, e foi lá comer, não sei o quê. Aí eu guardando minhas coisas, conversando com a tutora, a hora que eu olho pra ela, eu vejo passar uma estria de sangue, sabe, um risco de sangue no rosto, rosto dela. Da tutora. Aí eu falei, gente... Aí eu fiz. Comecei a olhar ao redor, Cláudio, tingiu a cara, tinha sangue, tá todo lá. Mas olha o sangrar o prejuízo, rabo... tá aí. Nossa. Aí sujou o sofá, sujou a parede, sujou o tapete, tinha sangue. Essa cachorra nunca mais teve dor de coluna, isso eu posso garantir. Valeu a pena. Foi bem. O tratamento dela foi maravilhoso, mas a tutora, eles eram um casal, eles me zoavam toda vez que eu ia lá. Falava, mas a você gente falou trocou que- os móveis agora. Pintei a parede já de vermelho pra não ficar A manchada. gente pintou a parede. Você falou que eles que viraram teus amigos, né? Na verdade, eles têm medo de você. Eles fingem ser amigos, mas eles têm possível, hein? medo. Essa maluca. Veio a doida, Então eu chegou a sempre doida. falo também, né, pessoal, vai sangrar a ponta de cauda, garanta que realmente parou de Estancou. sangrar antes de soltar o cachorro. Vai abanar É o que a rabo. maioria dos cães que a gente trata, eles têm dor, eles não estão abanando muito o rabo, né? Eles não estão. Essa ela era muito E também não é a né? tendência a sangrar tanto assim, né? Vai ser um ou outro. exatamente. Mas não é. Isso, olha, mas foi. Marcou. Mas é o Murphy. O Murphy, ele tá olhando. Você fala, não vai sangrar muito. Exatamente. Qual é a Vai, chance, não vai? né? É a sua. É, o Murphy fala assim, você acha que não vai? Vai, sim. Móvel novo, tapete Roberta, branco. quando eu parei de fumar, eu punha eles colocavam uma semente, uma coisa na minha orelha e ficava uma semana. Usa isso em cachorro? É possível, sim, fazer esse estímulo. Também existe auriculoterapia em cães. Mas, sim, a gente dá prioridade para fazer outros tipos de estímulo, a não ser a semente. Pode ser que caia no conduto, se você deixar. E aí dá um perrenguezinho a mais. Então, a gente usa Pode outros fazer com tipos de laser? estímulo. Pode. Que Fazer é o a quê? melhor Fazer o quê? saída, Laser, né? com laser. Laser e motion, Melhor acho que forma, são as é. melhores formas de se estimular o aurículo de um animal. Tá. Mas dá sim. Mesmo porque o Mas- meu medo, quando coloca a semente no animal, é ele começar a tentar tirar E e acabar virar um causando- automatoma. Então, Sim, mas alguma verdade. coisa permanente? Tem algumas coisas assim que fica? Tem um implante de ouro, né? Tem Ah. um implante de catgut também, Ah, hoje que a faz gente faz implante? bastante. Sim, nos pontos de acupuntura. Isso É fica possível. Subcutâneo. subcutâneo. Pro resto da vida. Ou periarticular, né? Depende Sim, do- também. Verdade, do propósito, Ah, é uma outra né? técnica, É. então. Também, né? Sim. Tá. É que o tradicional são os implantes de ouro, né? Mas depois já tem um tempo já, os implantes de catgut também É, funcionam. eu vi de silicone também. É, hoje em dia tem Só uma- fazendo implantes tem- diversos. é. Porque a Catgut é o durabilidade do- muda. O fio Ah, de do sutura. ponto de É fio igualzinho sutura. de Catgut. É. Implanta. Implanta lá no Então, ponto e fica é. estimulando o ponto. Mas o tradicional chinês é o implante É, de implante de ouro, ouro. né? O ouro é o Tá. de excelência, né? Porque tem propriedade anti-inflamatória. E ele As não- cargas, né, ele não positiva é e negativa da reativo, né? inflamação, Ele não faz- reage, Não é né? reativo, neutraliza cargas, cargas né, negativas, de radicais é. livres, então ele tem mais... Você É sabe caro que... Feito. fazer um implante de ouro? Não é barato. Ah, Depende Normalmente muito da anestesia. cotação também do ouro, né? Na Anestesia. época, e anestesia. Então aí sai caro por causa Precisa, da anestesia. precisa sedar, ter um suporte, né, de... É, não, eu falei anestesia, sedar, né? Não Isso. precisa chegar É, numa anestesia de cirurgia. É, tem que fazer, não Mas tem tem que como. ter um suporte de internação, né, caso Sim. exista alguma complicação, pede exames preliminares, né, pra saber como é A que tá. cotação do ouro na época, né? Que pode estar alta e isso encarecer o processo. É mais ou menos o mesmo esquema É. de uma limpeza de dentes. Usa o mesmo Sim. procedimento, praticamente. Só É. que em vez de limpar os dentes, faz a aplicação. Coloca o Os conta implantes. pequenininha. É Nossa, é meio arroz, milímetros, menor do que nossa, meio é. arroz. É como se fosse um chip de... Isso, é menor do que... não, acho que A verdade é um- menor, não É é? um terço de Não, um mas chip. pra isso não faz a sedação. É que a gente faz várias, São né? Porque várias. o chip é uma. E Ah, vai são pegar, vários. e pega no São músculo, vários. pega... Isso. Não é Por só ponto, subcutâneo. em média de 3 a 5 continhas de ouro. É. Então é Isso. muita coisa. É que são várias furadas, né? A É. gente Entendi. tem que Não é uma espetar, única, né? não. Coitado, furar muito. É por isso que precisa da sedação. Pois aí dura quanto tempo? O estímulo. Aí tem uma outra... Tem uma briga aí, né? É, Tem uma é briga. É que assim, na Essa teoria, de- se a gente for parar pra pensar, é um estímulo pro resto da vida. Só que pode existir migração. E o corpo encapsula, né? desse objeto que você introduziu Sim. ali. O corpo vai encapsular, pode ser que perca o efeito. Tem um colega nosso que fez pós aqui, que fez um teste, assim, né?
pôs o implante, isso. E ele continua observando, né? Diz ele que dura em torno aí de uns 5, 6 anos o implante de ouro. Bastante. Depois o corpo, ele isola, então ele perde essa atividade dele, né, de anti-inflamatório. Aí teria que fazer de novo. E aí tem que fazer de novo. Aí o que acontece? A gente já ouviu várias... Aí tem polêmica, que tem gente que fala que se fizer laser em cima, reativa a cápsula, o implante. Mas Pra que doença posso usar isso daí? Nossa, Usa muito muita pra coisa. displasia coxofemoral, né? Teve uma época, há muitos Atropatias, anos, né? que usavam muito pra comportamento, né? De gato. Mas eu acho meio... Também. não muito legal. Essa É parte de uma- comportamento é um por estímulo exemplo, constante. se você, por muito, exemplo, pega um Não gato acho- que é muito yang, por exemplo, um animal que é muito yang, e aí você coloca para ele virar yin. E aí ele, quer dizer, virar yin não, para equilibrar. E ele vira yin. E aí? E aí? Tá E lá, aí? como é que você vai fazer? Não dá pra Pra tirar? Pra Quer dizer, tirar. né? Aí o cliente vai ficar, mas ele não sai mais para passear, Aí não você vai ter faz que voltar a nada, fazer ele a fica acupuntura quieto. dele ele- pra Aí você poder fala, reequilibrar arruma outro gato, ele deixa de esse aqui novo. desse jeito, arruma outro. Aí a mocha daria certo? Pra ajudar? Só Deus sabe. Pensando em ativar o efeito do implante, você Pensando fala? Não, reequilibrar. não. Pra reequilibrar? o bicho. Talvez. É possível, dependendo da técnica que você for fazer, o propósito É. ali, o diagnóstico que Remando você fez do contra a animal. maré, mas... É. Porque... E vai ficar o tempo todo remando contra a maré, né? Sim, mas dependendo da prática. Por exemplo, que é aquilo que eu falei no começo, que a acupuntura japonesa tem uma prática da mocha bustão que tem essas questões de a gente conseguir empregar calor para tratar um padrão de calor. Uhum. Mas aí tem uma técnica correta, com Isso. aplicação diferenciada, o que a chinesa não tem. Que a chinesa fica mais fechada nisso, que, o paciente tem um padrão de calor, eu não vou usar um processo de calor, porque não eu conflitaria, Mais calor. né? Uhum. É como se eu estivesse empregando mais calor e pioraria o quadro. Então, usa na técnica certa. Se você for mesclar, por exemplo, com a japonesa, é possível. Muita coisa. Deixa eu só falar uma coisa do implante de ouro. Tem uma história interessante. Os veterinários que fazem acupuntura começaram a colocar na fachada da clínica acupuntura, não sei o que, implante de ouro. Aí os bandidos entravam e queriam ouro. Só que assim, é um negocinho, um pouquinho assim, que não, é menor do que... Você tem num tubinho menos do que eu tenho na minha O aliança. tubinho tem 1 grama de ouro, É. assim, Eu já E ouvi... eles entravam querendo o ouro. Cadê o ouro? Cadê o ouro? Já Aí os ouvi caras falar. Mas começaram olha a o tirar. cachorro ser Cachorro sequestrado. sumiu. Eu né? achei que era do tamanho de um Por conta gergelim, disso. então é maior, né? Um arrozinho, então. Não, é menor. É menor até. É um não terço tem de um foto. arroz. Nossa, Mais é... ou menos. Um pouco terço de um maior que um arroz. gergelim. Sabe a agulha de acupuntura? Hum. É o tamanho de uma ponta de agulha de acupuntura, assim. É É. coisa de 2 milímetros, assim, né? Com largura de um fio de cabelo, assim, um capilar. É. Thaís, Bem o fininho. Sidney falou, o Deus dele atrás, não, né? Ui. Agora eu vou inverter. Você tá ruim, tá pesada, tá mal, tá. Influencia na Nossa, acupuntura? demais. Faz diferença? Demais. Aquele dia que você tá É. pra baixo. Eu falo, quando a gente conversa, assim, eu falo que é pura física, né, Cláudio? Você pega diferenças de potencial diferente. Potencial elétrico. Então, eu tô num potencial elétrico, você tá em outro. Quando a gente encosta um no outro, um doa, o outro recebe. Então, a gente, né, Às vezes tem até aquele choque. Isso, às vezes dá até choque. É. Então, dependendo de como você tá... É melhor nem sair de casa. Você pode ser... Com a agulha, potencializa tudo isso. Porque daí ainda é mais Um meio de transferência meio de isso. energia. Então... Você foi lá pra melhorar ele. Você acaba E piora, piorando. imagina. Acontece isso, agulha de então. metal já para passar essa eletricidade, para ter essa diferença, olha, que você está colocando, Isso. né? E existe Isso é diferença. super Você possível. agulhar um cachorro com a mão com luva e agulhar um cachorro com a mão sem luva tem grande diferença. Sim. Então, se você estiver bem. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Vai tratar o animal, qualquer terapia integrativa que Um trabalhe gelo. com energia, você tem que estar bem. Tem um gelo né? aqui dentro. Rolou. tá pingando. Pingando, já caiu em cima de você mim, tem que caiu estar na bem. calça. Então, a gente busca muito a autoterapia também. Então, se tratar, ter o seu terapeuta, fazer um auto-reiki, né? Ser um reikiano, se harmonizar Isso é um ponto energeticamente. muito importante. A gente fala muito isso dentro do curso. Que ao mesmo tempo que a sua energia é transferida para o paciente, você pode pegar a energia do tutor, por exemplo. Que também não pode não ser muito legal, né? Exatamente. Então, que saibam se limpar energeticamente, que a gente chama, né, o termo, mas se tratar também é importante. Eu sempre brinco falando que a acupunturista que não se trata morre cedo. Então é bom a gente se tratar. Porque é sugado de energia. Exato. E na hora da sessão, assim, você esquece de tudo. A gente sempre fala, esquece, não tem celular, é você e o animal. Se você ficar pensando nas coisas que você tem pra fazer, nos boletos que você tem pra pagar, na dor que você tá sentindo na sua cabeça, não sai ali a acupuntura. Tá. Então, não tem um bom importante. resultado.
Ou trabalhe com técnicas outras, sei lá. Mesmo assim, mesmo com uma técnica não invasiva, não usando uma agulha, existe transferência energética. Você está encostando no animal. Você está encostando no animal, usando lá uma cromocultura. É aquilo, né? A energia a gente dá e a gente recebe sem permissão. E isso Quanto não mais só a para os gente acupunturistas, cuidar, né? Eu digo para todo mundo. Todo mundo. Céticos ou não, né? Tá encostando no animal, tá tendo troca energética. Sim. E aí... É pode bem... fazer bem ou fazer mal pra ele nesse Posso fazer uma pergunta? Eu vou fazer maldade com elas agora. Tá. Uma pergunta que todo cliente faz pra gente. Faz desconto. Faz sozinho. Mandou bem. Mandou bem. Como é que funciona a acupuntura? Essa eu respondo que é a minha aula. Vai, manda bala. Não, porque quando perguntam pra mim, eu falo assim, você tem 2 anos pra te explicar? É difícil Você tem que explicar, ter aí uns né? 2 Uma anos pessoa pra que não explicar. tem uma base, né? É difícil. É. Pra explicar pra quem não tem conhecimentos de medicina, assim, a parte científica e tal, é um pouco mais difícil. Mas a gente até incluiu essa aula na nossa pós, né, nos cursos aí, tanto na reabilitação quanto na acupuntura, por conta de demanda, porque é uma pergunta que o tutor faz muito. Se você tem um tutor ainda que é da área de saúde, ele faz mesmo, e ele quer saber detalhes aí do que acontece, né? Então, basicamente, quando a gente puntura, vai lá e estimula um ponto de acupuntura, seja invasivo ou seja não invasivo. Se for invasivo, melhor, porque a gente vai estimular o ponto de acupuntura ele como um todo, toda a estrutura anatômica do ponto. A gente vai liberar ali uma série de neurotransmissores, uma série de quimiotáticos na região do ponto de acupuntura que vão simular, é como se fosse uma macrolesão em dose homeopática, é mais ou menos isso. Então, a mesma cascata que vai acontecer quando a gente faz uma macrolesão na pele, ela vai acontecer, só que de uma forma muito menor, uma amplitude menor, num ponto de acupuntura. Essa microlesão que é causada pela agulha, ela faz disparar uma série de cascatas de eventos, né, de bioquímicos, de neurotransmissores. Eles vão chegar na medula espinhal, vai gerar um arco reflexo de resposta, que vai ativar o sistema nervoso parasimpático, por isso vai ter essa harmonização de órgãos e vísceras. Então, vai ativar o primeiro simpático, depois o parasimpático, e esse envio, né, essa mensagem vai chegar no encéfalo e vai gerar uma retroalimentação, uma Quanto tempo leva esse mecanismo? O mecanismo... 6 horas? A princípio, assim, a primeira resposta ela já é quase que automática ali, né, local. Depois, quando chega em encéfalo, vai liberar as endorfinas e tudo aí é um pouco mais, né, que é aquela questão que o Sidney falou, de depois da sessão de acupuntura, o animal desmaia, dorme. Tá. Liberou os neurotransmissores que a gente precisava. E isso é uma construção. Não adianta a gente fazer uma sessão e esperar que esse animal vá ficar liberando essas endorfinas aí por um mês. Não adianta. É repetição, então é criar, né? E aí essa constância cria novas conexões neurológicas e faz com que ele libere mais facilmente esses neurotransmissores conforme a gente vai fazendo as sessões, até chegar ao ponto de que a gente não precisa nem fazer nenhum estímulo mais periférico para que ele faça essa liberação, e aí o animal começa a ter, né, a gente fala que vai começar a desmamar, né? Começa a tirar ele do estímulo. Por isso a importância de seguir o protocolo estipulado pelo acupunturista, né? Exatamente. Uma vez que o doutor abandona, para ou resolve fazer o próprio É uma vez por semana, Roberta? Depende da situação, mas normalmente uma vez por semana. Por quanto tempo? Vai depender do problema e do paciente em É si. o que eu falo pro cliente. Eu sei quando começa, não sei quando termina. Tá. Boa. Eu falo sei quando isso. começa. Porque depende muito de como está o estado neurológico, de ser o estado endócrino desse paciente. E é muito individual. Tem paciente que responde assim, muito rápido. E tem paciente que a resposta é mais devagar, então vai levar mais tempo. Não, tem paciente que já aconteceu comigo, de você colocar a agulha até tetraplégico. Você tira a agulha, ele levanta e sai andando. E eu tinha uma Exato. veterinária junto para me ajudar a mentir. Exatamente. Então- Quando eu gravei aquela aula do YouTube aqui, eu trouxe um caso meu de sequela de sinomose há 2 meses já parado, e enfim, aí a tutora me achou. E aí eu brinco falando, eu conto esse caso em aula, que eu cheguei pra tutora e falei assim, a primeira coisa que essa mulher vai me perguntar, eu falei, vai demorar, tem que ter paciência. E aí eu cheguei lá, quanto tempo já? Olha, você precisa ter paciência, tem 2 meses, vai demorar, mas vamos lá, né? Fiz a sessão num sábado, nunca mais esqueço isso, num sábado de manhã. No sábado, no final da tarde, ela me ligou e ela me ligava chorando. Ela não conseguia falar no telefone. Eu, pronto, a cachorra morreu. Meu Deus do céu. Aí ela, Roberta, ela levantou e tá andando. Eu falei, brincadeira, eu não. Operei um milagre. Exato. Eu, sério? Ela, eu vou te mandar o vídeo, não sei o que. E realmente, a cachorra levantou, mas não é o comum, né? Essa semana, não é o comum. O comum é bem devagarinho, vai melhorando.
O que? Foram 2 semanas. Há 2 semanas eu cheguei numa casa e o cachorro ele estava tetraplégico, ele tinha dor profunda, mas assim, ele não tinha já propriocepção, nada, ele ficava só assim. E ele tentava latir e não saía o som. Nossa. Aí eu falei, esse cachorro não vai. Não vai. Aí eu pensei, a gente tem que tentar, né? Mas eu acho que é perda, né? Perda total. Deu PT já. Aí eu fui ontem, a terceira sessão. Ele já, se você coloca ele de 4, ele sai andando. Ele só não consegue ficar em pé ainda 3 sozinho. Sessões. Não, na verdade 2, porque a terceira foi ontem, ele já estava andando. Eu tenho um vídeo aqui, eu só não posso mostrar. Não posso mostrar para vocês, não posso mostrar publicamente. Tem o inverso, né? Aquele animal que você fala, tem tudo para voltar. E aí você fica e vai, tem inverso. E não vai, demora. Bom, isso então é energia. Funciona em planta? Funciona. Verdade. E é uma outra polêmica, né? A planta do quintal aqui. A gente tem uma planta aqui que é prova disso. Que é a Camila. Funciona em planta. Espeta a planta? Espeta a planta com a agulha. A gente funcionou. A Camila já veio aqui no podcast. Já, né? Já. Teve uma vez que ela veio dar aula aqui e a planta tava lá meio murchinha, né? Mas ele ia jogar fora. Mas ele ia jogar a planta fora. Aí ela foi lá, colocou umas agulhas na planta e a planta tá lá. Magicamente a planta ressurgiu das cinzas, literalmente tá aí. Você estimula naquele nozinho de brotamento da planta. Sim. Então ela vai fazer uma melhora na circulação da seiva, não sei. Algo que eu não faço ideia do que sangue e a seiva, né? E aí ela melhora a circulação na Eu falo planta. que a Camila faz milagres. Como eu não manjo de silvestres e de plantas, fazer. Tá ali. É um ser vivo, né? Tudo que é vivo capaz de receber a acupuntura. Eu manjo tanto de planta que já morreu cactus na minha casa por falta de água. Não tô brincando. Não tô brincando. Aquelas plantas que você tem que regar uma vez a cada 3 meses, eu também não recebo. Então, mas também 3 meses é muito tempo, você esquece, né? Você vai lembrar 3 meses. Mas eu sei que funciona assim. Também. A Camila é uma que faz acupuntura em peixe, né? Tem aqui, ó. Tem a foto nesse livro. Tem a foto de um peixe com agulha aqui no VG20. Eu acho que é VG20, né? Na foto, isso mesmo. Eles têm se eu não me engano, na aula da Camila, eles têm o Intan e o VG20 fundidos. Então é um ponto só, estimula. É surreal, né? Essa uma pegada eu não sabia, não. Porque eu não mexo com peixe. Aí Quer dizer, eu cuido de peixe, mas da parte... Eu boto ração. A gente alimenta. Não, eu sei. Eu tinha, na clínica, um aquário hospital na clínica. Porque eu manjava de peixe. Agora eu já esqueci um monte de coisa. Eu tinha um aquário hospital. Mas assim, é a parte alopática. Não tem nada de... Era mais ou menos homeopatia, que você jogava uma gotinha no aquário todo. É surreal, olha pra mim. Então, mas é interessante. Mas uma coisa, eu perguntei como funciona a acupuntura. Se você for explicar desse jeito para um leigo, jamais. Por isso que eles acham que você é meio doida. Sim. Mas se eu for falar pra eles, Sidney, falar assim, olha, a acupuntura vai fazer o Qi e o Shui circularem com maior harmonia, vai trazer um reequilíbrio do Yin e do Yang. Acho que eles vão achar que eu sou mais doida ainda. Mas sabe o que eu falo? Quando o tutor, eu vejo que ele não... Se eu fizer essa história toda, ele vai olhar pra minha cara e falar assim, balela, né? Eu falo pra ele assim, seu corpo é cheio de terminações de nervosas. Qualquer toque que eu possa fazer em você, eu posso estimular qualquer coisa no seu corpo. Quando eu coloco uma agulha, eu faço acupressão em qualquer parte do seu corpo, eu vou gerar um estímulo. Esse estímulo vai percorrer seu corpo, vai caminhar pelo seu corpo e vai chegar no seu sistema nervoso central. Quando chega lá no seu sistema nervoso central, vai gerar uma resposta. E aí, essa resposta é o que vai trazer o processo aqui de reequilíbrio do seu paciente. E aí, eu sempre falo pra ele, por isso que é importante a gente escolher o ponto de acupuntura correto. Porque não vai ser qualquer ponto que vai gerar uma resposta que eu quero. É mais ou menos do jeito que eu falo mais feio. Você Como fala assim? muito bonito. Eu falo eu falo menos coisa. Mas você fala mais bonito. Mas sabe, mas aí, o que eu faço? Eu pego o localizador de ponto de acupuntura e mostro o ponto. Porque ele existe fisicamente. Sim. Então vem aqui, aqui tem um IG4. Aí vem pi. A pessoa, opa. Aí eu sempre mostro os dois, o IG4 e o D3. Aqui tem o tecido delgado 3, pi. Aí eu falo, tá vendo? O ponto de acupuntura existe. Aí normalmente a pessoa fica olhando pra minha mão se eu não apertei um botãozinho, né? O ponto sim, existe comprovação científica e tudo. Tem publicação, estrutura histológica diferenciada na pele. Então, e esse ponto ele pode estar adormecido? Por exemplo, por que vocês fazem eletroacupuntura?
Boa pergunta. Eu nunca peguei. A gente estimulou o ponto ativa, né? Não tem... Adormecido, eu acho que não. Acho que não é possível ele adormecer. Ele vai sempre estar ali, disposto Tá. a fazer Mesmo, algo. por exemplo, num paciente paralisado, né? Os pontos estão ali. É. Né? Então, O que pode acontecer a região não ter tanto fluxo Mas de é uma energia que pergunta deveria. qual a deveria. indicação de uma eletroacupuntura? Isso. Para que serve a eletroacupuntura? A maior parte da prática com a eletroacupuntura é pra gente postergar o efeito da acupuntura seca, né? Mas a gente também consegue ativar o quê? Calor do acuponto e calor que o paciente possa precisar, dependendo da programação que você faça com o eletro também. Mas a ideia de se usar o eletro é postergar o estímulo e aumentar o estímulo daquele acuponto. Em nenhum momento Perfeito. é para recrutar contração muscular. Não. Não, Nem pode. Não Até é nem para isso. Não Pode, pode é. porque não tem tempo de descanso. Isso. Exato. Até quando a gente vai fazer... É muito diferente de uma eletroterapia. Isso. É uma das eletroterapias, mas é diferente. Puxa, aquele Tem aparelho fisiologicamente, que vocês por usam, exemplo. que é pequeno, é de elétrico. Eletroacupuntura. É de né? eletro. Ele não Específico. ele não mexe com fibra muscular, então? Ele até mexe. Você Mexe. vê que existe contração muscular, O que mas acontece é mínima. Tem Por que ser. exemplo, a agulha está aqui. Aí você colocou o jacarezinho. Você começa a agulha entorta, quer dizer que o Já. músculo contraiu. Você tem que voltar ao normal. Exato. Você não pode deixar Aí, contrair. fica- não é para contrair. Não, porque não, Não. tem um tempo off, não tem tempo de descanso, Você pode você causar- causa você lesão. pode Uma causar lesão. Exato. Ah. Então, o estímulo é só na agulha. É pra É por agulha isso que tem vibrar. aquelas polêmicas, né? Pode usar o equipamento X pra fazer eletroacupuntura? Na verdade, não pode. Não. Não né? pode, então. É um equipamento Ah. de eletroacupuntura É. só. É. Porque E vocês a- têm algum outro que estimula músculo? Não, ou não é essa a finalidade? Não. Tá. Não. Aí que a gente casa com a fisioterapia perfeitamente. Exato. Entendi. Aí a gente Quando a entra. gente Por isso que é precisa legal de a hipertrofia, fisioterapia. a gente até consegue fazer algumas coisas com ponto de acupuntura, mas a fisioterapia aí é master nisso. Sim. Em Na hipertrofia, cinésio, né? É. Pra Cinésio, Cinésio, fez, é. tudo, né? Tudo, Tudo que a gente usa Tá. na E aí vem fisioterapia. o casamento É possível, perfeito, né? é. Porque aí sim. Entendi. A gente- Na verdade, você trabalha com físio também, né? Ai, pouca coisa. Você trabalha com físio. Sim. Eu nunca trabalho só com Com acupuntura. acupuntura? Não. Tem nunca. casos que eu trabalho só com acupuntura, mas eu faço físio também, uma boa parte deles. Faço pouca coisa. Faço estímulo de propriocepção, outro No mínimo um laser, no mínimo um laser eu faço. Um laser, né? De isso. praxe, todo acupunturista É, faz. então. mas por isso que eu não faço, assim, não faço magneto, equipamentos outros, assim, sabe? Uhum. Aí não faço. É muito específico, depende É. do paciente. Isso. Essa Aí eu associação. uso sempre. É, Eu tenho até foto no meu Instagram, magneto e acupuntura. Eu junto. até tenho paciente que eu faço só acupuntura. Funciona super mas bem uso também, né? Físio. Mas não faço Existe muito. alguma contraindicação para fazer acupuntura? Na verdade, existem coisas que não devem ser feitas em situações específicas, né? Por exemplo, gestante, né? Prenha, animal prenha, tem alguns Não pontos deve que... fazer. Então, pode ser feito, mas alguns pontos que a gente não. não deve estimular Isso. por conta da intensidade de circulação de energia que ele vai Isso. promover. Neoplasia? Animal que tem epilepsia, o uso de eletroacupuntura. baixa, frequência só baixa, a gente não frequência faz, alta, exato. não pode fazer frequência baixa. Então, Tem essas contraindicações, Isso. mas não é uma absoluta, né? Neoplasia, não punturar a região de neoplasia. Fazer Existem o cercar alguns dragão, né? pontos- Também isso. não é indicado. Então, o que a gente chama de cercar dragão, né? Que é pôr agulhas em volta de lesão. A gente não faz É. neoplasia de jeito nenhum. Mas é mais Tem a alguns restrição de pontos, pontos, né? né? É. A maior parte Por das quê? vezes. Explica por que não faz num cerco dragão e neoplasia. Porque recruta sangue e energia. É, Então, se pra você aquela recrutar energia. sangue e energia num tumor, Ou seja, Você dá você está força pra alimentando ele, ele. Tá exatamente. alimentando, É. Alimentando ele. As chances dele se espalhar e Potencializando. crescer, enfim. assim são como a gente grandes. não faz a laser puntura, né? Em animal com neoplasia. Uhum. E alguns pontos que a gente chama de pontos de alta circulação energética. Baço pâncreas 6, o fígado Estômago 3, o estômago Isso. 36. São pontos que fazem circular muita energia e sangue. São ótimos para tirador, porque eles desobstruem Sim. aqueles bloqueios. Uhum. Só que pode circular a célula neoplásica. Assim como doença infecto-contagiosa em fase aguda. Ah, Se você bom, é faz bem esses verdade, isso pontos, é você um- aumenta. E aí vem uma polêmica que muito Fazer ou não fazer. a gente sempre ouve assim, fulano fez acupuntura no animal com sinomose, o animal morreu. Sinomose e acupuntura na fase aguda não pode, porque mata. Não é que não pode, são Tem que fazer pontos que não certo. podem. Não podem ser Tem utilizados. pontos que a gente usa nas sequelas de sinomose, e a acupuntura é muito indicada para essa sequela de sinomose, que a gente não pode fazer na fase aguda. Se a gente fizer na fase aguda, a gente aumenta a viremia. Então... Existem técnicas específicas que são muito Isso. boas, né, É. nessa fase, que nem a farmacopuntura nesse começo, né, da sinomose.
Mas Excelente. existem essas restrições Então, de ponto. a agulha estimula determinado órgão. Sim, através do E estímulo da o que é acupuntura. farmacopuntura? Vocês viram que vocês falam, eu vou Bem pegando, né? É porque a gente está aqui para mostrar Sim. para o pessoal o que é acupuntura, Sim. como é que funciona. A né? farmacopuntura, na verdade, é uma técnica, uma vertente dentro da acupuntura, onde a gente usa a aplicação de fármacos em subdoses no acuponto. A gente vai injetar esse fármaco ali no acuponto, mas em subdose. E aí tem uma variedade de possibilidades de fármacos que a gente pode utilizar, né? Soro fisiológico pode ser utilizado, o Acepran, que a gente usa bastante, a vitamina B12, que é um B12, clássico, né? Uhum. E fora de outras... Ozônio. Ozônio, homeopatia injetável. Que, por Coloca exemplo, o na Visco a gente agulha. faz. Coloca Não, a gente, na seringa, ele injeta no acuponto. Injeta no acupuntura. Geralmente seringa de insulina, É, né? Bem fininho, que é mais injeta tranquila, subcutâneo né? no ponto de acupuntura. Tá. E qual o objetivo? Também, além do propósito do fármaco, que vai ter o efeito, né? Mas é super estimular o acuponto. Mas A então, B12 vai estimulação. super estimular. Agora, anestésico. Aí vai ajudar nessa sedação e usar uma quantidade reduzida de anestésico. Isso Isso que é é legal. legal. Mas Você- até 1/10 da dose. É do possível anestésico. fazer certos tipos de cirurgias pequenininhas, né? Uhum. Economizando, né? No fármaco, por E usando é a possível farmacopuntura. eu anestesiar um cachorro com agulha? Nossa, depende muito do que você... Isso é Vou polêmico. abrir o abdômen, vou pô. abrir o abdômen. Ah, não. Isso é muito polêmico. Tem muita É gente que verdade. vai nessa. Se vocês forem olhar no YouTube, tem Nossa. vídeo da cirurgia, de Tem uma uns castração chineses sendo que feita. fazem com eletro, Então, né? fazendo só eletroacupuntura pra fazer essa analgesia e abrir É. um abdômen. Eu vou dar a pelo amor minha de Deus. opinião. Pelo amor Eu de Deus. acho que o loucura. animal sente e acabou. Não É. tem... Eu acho que a Você pessoa consegue deveria deixar o rever animal conceitos parado, dela. mas É não... loucura aí. É, não. É Talvez desnecessário. mais. né? Desnecessário. Hoje em dia, não, você tem dos tudo. recursos que a gente tem. Ah, É desnecessário. É. Isso era bom na época lá da China, na guerra. É, né, era eles bom, tavam- era o que tinha, pelo É o que menos. tinha, é. É o que tinha. Era o que tinha. Até É, apareceu o esse éter. jogo até- Quando apareceu o éter, ele já melhorou. Já não era paulada, Não era paulada. Mas o pessoal até congelar um membro para fazer uma amputação, tem relato. Tem. né? Sim. Não, tem relato de colocar borracha na boca pro cara morder enquanto você serra a Sim, perna. é. Não, e era assim, imagina. Era o que tinha. Era o que tinha. Um gato com fecaloma pode ajudar a aumentar o peristaltismo Pode. intestinal? Ajuda, tem Pode. pontos, na verdade, que vão ajudar Tem, nisso também. tem. É Específicos pra interessante, função hein? Que tem energética. bastante gato idosinho aí que... Sim. Você Eles- usa o IG4 pra isso? Uso muito Uso pra parto distóxico também. Pra parto, Isso esse é- ponto aqui, G4, ele aumenta estimula. o peristaltismo, aumenta a Isso, Ele contração libera uterina. E ocitocina, o bexiga né? 67. Bexiga Gosto muito. 67. É verdade, bexiga 67. Também. É o lá no cantinho da unha do dedinho do pé, lá no cantinho de fora, assim, você estimula ali, aumenta a É. atividade. Esse ponto contração. aqui, ele é Ele é um bom clássico. pra cervicalgia. clássico. Você faz em você mesmo? Então, o problema você O pode problema fazer. é que, além disso, O problema é que assim, você tá com cervicalgia, tá com dor de cabeça, você começa a fazer, você fica com dor de barriga. Liga, também Então- libera o intestino. Libera o Ah, Porque é intestino. um ponto de canal de intestino grosso. É. Então, É, tem aí- esse reflexo. Aí você tem que Dupla. ver, aí eu já vou dar o toque. Aqui do lado do umbigo, Isso. aí você pega e aperta. Estômago porque 25. é o estômago 25, aí ele dá uma acalmada no intestino. Dá tempo de você chegar no banheiro. Tem ponto dois pra Chegar no soltar banheiro. e pra aprender, você viu? Então É. tem o intestino, tem... Essa é a mágica da Mas acupuntura. sabe como é que eu descobri isso daí? Eu Porque eu passei mal usando, né? Foi! Eu tava numa aula do Ricardo. Sala de aula. Tava com a Débora, né? A Débora fez junto comigo, né? Aí eu tava com muita dor de cabeça. Eu peguei aí eu acho que o Ricardo chegou a falar alguma coisa, né? Aí eu comecei. Aí de repente, blá, blá. Boa. Desesperado já. Tomara que seja o vizinho. Blá, blá, blá. E eu não sabia do estômago 25. Meu Deus, sou eu. Dá licença. Rapidinho da sala. Não precisa apertar, é só massagear. Não, dar uma apertadinha. Tem que fazer uma É. pressãozinha. Mas você sente, se você fechar sua mão assim, ó, nessa parte gordinha quando sobe, se Isso. você apertar a ponta do dedo com um pouco mais de firmeza, você sente um desconforto, sente? Dá um incômodo. Que se você apertar ao redor, não dá o mesmo. Ali é o ponto. E aí Ali dá é o ponto. estímulo. E fica, não sei se fica meio dolorido, assim. Esse é o ponto Fica. da acupuntura. Não, e quando coloca a agulha, dá um baita de um choque, É. né? A sensação de ti. Sim. Nossa, Muitas às vezes você não consegue tá. fazer o movimento de pinça. o dedo fica Tem travado. dois pontos em gente que eu acho que são os que mais dão a sensação de ti. Esse daqui e o... Estômago. Não, vesícula biliar, o 34. Ah, é? É. Olha. E tanto faz lado direito ou lado esquerdo? O ideal é fazer dos dois lados, Sim. né? Os pontos, eles são bilaterais.
Tá. Às vezes não é possível. Por exemplo, para coração é um só, né? Não, então, Ah, mas mesmo assim, O meridiano trajeto do é bilateral. coração, ele é bilateral. Tá passando Começa lá no aqui, meio da axila, termina lá na ponta do dedo e ele é bilateral, passa nos dois braços. Então, mesmo para tratar o coração, você vai tratar os dois membros do braço. E tem um ponto que dói, né? O coração 7. Nossa, coração Dói pra 7. caramba. Você já fez o 8 em você? Nossa. O 8 não, nem Palma quero da fazer. mão. É Palma da bizarramente doloroso. Aí, você É tá querendo horrível. falar, você tá falando que ia fazer? É igual rim pior 1, do que só lá do pé, D3? sabe? É péssimo. Mas é pior do que péssimo. intestino delgado 3? É pior. Ah, deve ser porque é Caraca. palma da mão. É palma da mão. É horrível, horrível, Onde horrível. então, meu irmão Ele tá teve aqui, um né? problema Por sério aqui. de saúde, É. né? E ele ia no Bom Retiro. E acho que era um coreano. Ele fazia na mão. É, Ele porque com umas tem, agulhinhas é. pequenininhas. Você me deu o mapa. Eu É, tenho né? o mapa. Sim. Então, Tem. e doeu pra caramba, né? Horrível, horrível a sensação. Doeu muito. Ponturei uma vez o coração na minha vida e nunca Como mais. chama Não. a A gente puntura chama na de mão? microsistemas, né? Acho que era Então, outro nome. Tem viu? o nome. Até tá cada naquele microsistema mapa que tem você o me seu deu. nome. Não, tem É, auriculopuntura. Da isso, mão tem o isso. nome de mão. Não é manupuntura. Não. Tinha até acho que ele anunciava Não sei esse. o nome, não. Então, não, Nossa, E aquele ele mas mapa- só deve fazia doer. na É que nem a mão, do ficava crânio, que a do crânio É. tem um nome. Como é que... Yamamoto. É do Yamamoto. É porque é o sobrenome então Acho dele, que é, não né? é? Crânio É Puntura. Joji Yamamoto, Ah, né? isso, Uma coisa Joji assim. Yamamoto. Isso mesmo. Mas eu não sei o nome do da mão, não. Microsistema, Do acupuntura só na cabeça, acupuntura só na orelha, ou só na palma da mão, só na sola do pé. Nossa, no pé deve doer pra caramba. Nossa senhora. Dói. Nossa senhora. É, dói. Eu acho que é Yansan, não é? Yansar, uma ação, eu não sei. Não, era outro é alguma nome. coisa. Ai, meu Deus. Quiro, Ai, quiropuntura. Acho que Quiro? é quiropuntura, hein? Quiropuntura. É, faz sentido. Faz Acho que é quiropuntura. Vamos ver. Agora Tem um que amigo E se- aqui e se a pessoa que ele sempre amputou, responde pra mim. aí é o que aí temos. trata o que tem, exatamente. É o que temos, tá. Até pra dor fantasma, a acupuntura é interessante também. Tá. Legal. Porque você trabalha o bilateral, né? Então, claro que ponta de cauda né? Mas no caso de amputação de membros e tal, você trabalhar o membro que É isso aí, ó. vai- Quiropuntura. Quiropuntura. É, aparece a mãozinha aqui, ó. Gente, mas deve doer demais. Caramba, pra caramba. Sala do pé também é uma dor Quiro que eu não acupuntura. quero nunca mais Quiro sentir na minha acupuntura. vida. Até esses pontos de palma de mão, sola de pé, a gente chama de pontos de ressuscitação, porque o choque é tão Pois é. intenso É. que a gente volta à Eu, hein? vida. E tem um Se que não faz voltar, aqui acabou ou mesmo. aqui pra Isso, ressuscitar, Tem, não tem? VG26. Isso. Aqui? É, Aqui. bem É, baixo. tem Tem Ressuscita. 24, Volta, é pra 26, respiração, né? 28. É pra voltar a depressão de anestesia, você vai lá... Tem gente que fica faz o batendo. 28 na gengiva, Nossa, né? é, tem Já por vi, dentro, anestesista por dentro. fazendo. É. Paciente que tá em epilepsia, né, em crise epilética, ali, em convulsionando, você faz ali o... Eles Para tem na um hora. nó, também é surreal. ajuda. Isso, ajuda também. Ressuscitação, né? Aham. Pericárdio 9 também é um ponto de ressuscitação. Aquele no meio, né? Embaixo da unha. Também se não voltar à vida, porque não tinha que voltar. Deve ser uma dor Nossa. bizarra. Cada unha. É embaixo da unha. Rinho. Não, isso já Eu tenho uma é, história do rim. tortura. Eu lembrei, eu Vamos tenho uma lá. história de rinho. Quando eu era adolescente, assim, muitos anos pratiquei Kung Fu, né? Acho que foram mais de 10 anos fazendo Kung Fu. Caraca. E eu lembro de uma vez eu tava treinando, né? E galera treinando e tal, e começou a aula, né? Começou o aquecimento, o rapaz tava do meu lado, desmaiou, pagou. Aí veio o mestre, né? Tava lá na sala dele, veio o mestre, pega o pé do cara e deu-lhe uma chapuletada, assim, pá, na sala do Belo murro, né? O cara acordou. Pegou o rim ali na... Eu não conhecia, né, os pontos de Pegou um monte acupuntura. de Eu rim, fiquei chocada. Falei, nossa, Deus espancou o cara. E ele voltou. Aí perguntou, né, o que você comeu e tal, não tinha comido direito e tudo mais. Aí passou o tempo, aí que eu fui aprender acupuntura. No dia que eu fui ter aula, eu falei, nossa, era o rim 1 ali. Deu uma chapuletada assim no rim 1. Na hora acordou. Mas tem uma vertente da massoterapia que é na base do murro. Não sei se vocês já viram isso. Morroterapia? É! Terapia. E ela tem uma Nossa. parte desse processo da masso, desse tipo de massoterapia, que eles dão um murro na sola do pé, exatamente pra pegar o rim 1. Nossa, Eu Não sabia que era pra ativar a vida de novo, não. Achei que- voltou a vida. Voltou a Funcionou, vida. né? Voltou a vida. Mas o paciente convulsionando batendo na sala do É que nessas situações, acho que a gente Aí lembrar não dá. desses pontos, essas É. coisas, é mais Imagina alguém difícil, né? Mas olhando, desmaiar assim, o ó. paciente convulsionando e você batendo no Então, paciente. cara, não seria muito. É melhor com a agulha mesmo, É mais melhor. delicado. Melhor. É, Tá louco. exatamente. Ai, Jesus. E tem mais um alguma clima assim. história É, dessas? então, Aquela, tava né? lembrando o nome que a gente vai falando. Um clima ajuda,
Uma cor, uma música, muito. ajuda. Cheiro. A gente associa. Um cheiro. Lembra daquele paciente que a gente atendia aqui no ambulatório, o Pote? Pote. É uma Pote história foi que a gente conta Pote em foi um aula marco muito na nossa direto. vida Exatamente. ambulatorial. Exato. Foi muito difícil ele no começo, porque ele era um chau-chau extremamente Super agressivo. Eu lembro Tanto dele. é que ele chegava aqui, ele chegava de focinheira já. É. E aí a gente ficava, o que a gente vai fazer nesse bicho? A gente não tutor consegue dele- chegar perto o tutor dele. dele era cheio de cicatrizes, No braço, assim, de era- agressão, é, o era- cachorro agredia ele, o próprio Eu lembro que tutor. quando a gente olhou, eu falei, ai, que beleza. Ah. A gente tirou a sorte. Tudo que eu queria. Mas ele foi muito difícil. Eu lembro que na primeira sessão a gente Tadinho. tentava acessar ele, tentava chegar nele, nada. Acho A que gente colocou não- uma A agulha, gente não né? conseguia se aproximar do cachorro. Ele imagina. era puro ódio, de focinheira, É. enfim, né? É. E aí na primeira sessão a gente não conseguiu fazer nada. Eu acho que se a gente conseguiu colocar uma agulha foi muito. E aí ele foi embora nessa primeira sessão, marcamos uma próxima, e aí eu conversando com a Thaís, falei assim, o que a gente vai fazer A gente nele? vai Nada, né? Porque a gente não consegue fazer nada. E aí A gente nessa começou a segunda. isolar ele numa Foi, aí sala, nessa né? segunda tentativa. Tapa na pata. Isso, nem lembrava disso. Só nem vou lembrar disso na Bate época, e né? sai Thaís? correndo ainda assim. Bate de longe, sabe? E aí, nessa segunda vez, a gente isolava ele, né, no atendimento. E aí, nessa segunda vez, a gente já começou a bolar estratégias. Acho que a primeira estratégia que a gente tentou foi a música com ele. Foi. Não foi? Foi música, cromo. É, mas acho que a primeira piano, coisa que a gente tentou mas depois foi a música, não foi? Deu muito certo. Eu lembro que na época eu baixei um aplicativo que a gente monta a música. E fica muito legal. Você vai montando sinaizinhos e tudo mais. Relax Melodies. Nem lembro mais, mas eu sei que você vai juntando os Oriental, efeitos tem sonoros. oriental. Eu sei que tem um barulhinho de grila, isso a gente não Isso. pôs, né? Porque vai que ele É ficava verdade. tentando. Não pode colocar de chuva porque tem trovão. Exato, tem essas Também. limitações. Mas tem também de chuva no aplicativo, Mas sem trovão. sininhos. Não, sem É, trovão. ficava uma música. Eu sei que a gente fez ali na hora uma combinação e soltou a música. O bicho ficou da Do boa. nada, o cachorro A me gente tem deita fotos, e deixa a gente A encostar. gente tem fotos de eletro, a gente tem fotos de cama de mocha nesse cachorro, porque a gente fazia o que queria aí. Uma das últimas sessões, ele chegou de focinheira, a gente ponturou ele de focinheira e ele Incrível. tirou a É. focinheira enquanto a sessão tava rolando. Coisa que a gente jamais imaginava conseguir chegar perto dele. Mas foi graças a essas associações que a gente conseguiu fazer a acupuntura nele. Ali que eu passei a acreditar. Eu falei, não, funciona, porque deu certo. Olha Exato. esse cachorro. E lembra a primeira sessão dele, que ele rasgou o braço do tutor, foi pro hospital? Lembro, nossa, Parou a uma sessão, tudo caos. teve que ir pro hospital, Nossa. cortou o braço, porque ele arrancou a focinheira e mordeu o braço. Mas era muito tenso Era mesmo, muito era bravo. muito E difícil. vocês são muito chamadas para comportamento? Eu Cachorro sou- bravo? Já fui mais, menos. Olha, eu sou, mas não pra cachorro, pra cavalo. Pra cavalo? Hoje eu tenho 3 pacientes, três cavalos atletas que têm um comportamento assim bizarro, porque são garanhões, né? Uhum. E, então tem um comportamento fora da curva. Então, além de tratar algumas lesões, a gente trata por questão emocional dele também. Agulha é diferente de cavalo? Só um pouquinho maior, dependendo do acuponto. É, Mas depende é a do mesma ponto. coisa, mesmo material, mesma coisa. E eles permitem acesso mais tranquilo Também a acho pontos de mais extremidade. Né? Desde que você não esteja atrás dele. Ah, mas aí tem algumas normas que a gente evita burlar elas, né? Pra se manter vivo. Mas então todo cuidado de manipulação, de contato a gente tem. Sempre que possível eu faço em tronco de contenção, né? Que a gente chama. Uhum. Porque é segurança pra mim e pra ele também, pra ele não se machucar. Mas tem toda uma logística de cuidado ali. E te chamam muito para equino? Chamam, mas é porque eu atendo uma região que é muito disso, que é Santa Isabel, Arujá, Uhum. essas regiões mais afastadas, que são mais questões, são regiões rurais, né? Então tem muito sitiante, Entendi. tem muita hípica, né, nesses lugares. Tá. Então, sim. Eu nunca atendi cavalo. É bem tranquilo. Pra nada. Assim, perto, Eu Pra né? prefiro, Tem porque de- eu acho mais fácil, Você eles já são atendeu? mais acessíveis. Eu, Mas você quando teve um quando eu amigo- comecei, Você Quê? teve uma mula, um burro? O que você teve? eu tinha o Juca. O Juca, que gostava de ver televisão. Mas era um jumento. Era um jumento. Um Jumento. Ele gostava de ver Ele televisão gostava, hoje. mas eu comecei, eu tinha o trote na Vila Guilherme naquela época, né? E eu fiz muito estágio no trote. No trote? Ah, que legal. É. O que é do trote agora lá? Tá fechado? Acho que é um parque, né? É um parque hoje em Virou um dia. parque. Virou um parque. Mas eu fazia muito estágio, eu fiz muito, pelo menos até acho que o terceiro ano de faculdade, era cavalo, era tudo cavalo. Do nada mudou. Mudou porque eu fui para microbiologia. Hum. Eu fui para a área eu entrei na monitoria e queria dar aula. Então eu fui para microbiologia. Aí quando eu me formei, temos um surto de parvovirose
Então, o que tinha de veterinário Nossa. era muito cachorro. Vocês não têm noção o que foi a parvovirose, né? Nossa. Era muito cachorro. Até quando eu me formei, era muita parvovirose. Muita parvovirose, muito. E o cara saía de manhã, falava, vomitou. Ele chegava à noite e estava morto. Né? Então, assim, era muito. E aquele sangue, né? E aí, Uau. assim, eu me formei, eu comecei a trabalhar, né? Meio que para apagar incêndio, né? E larguei a área de microbiologia. Aí, em outubro, Eu vim passei. da microbiologia também. É, né? Pra acupuntura. Eu acho que não tem ninguém que saiu da faculdade e foi direto pra acupuntura. Será que tem? Então, eu ia Foi falar pra isso daí. ortopedia, Financeiramente, Eu trabalho você com produção. você vive disso? Roberta vive disso também? Financeiramente, vocês Sim. vivem, te sim. sustenta a acupuntura? Sim. Sim. É? Você vive... Agora eu tô mais parada, né? Por conta da Helena. Mas é um período, mas sim. Mas sim. Eu vivo de acupuntura. Recomendaria Recomendaria. alguém seguir. Sim, a gente consegue fazer Viver. nossos horários, a gente consegue planejar a nossa rotina. Ganha mais muito mais do que um facilmente. clínico. Atendimento domiciliar, Ganha. né? É. Com certeza. Quanto que é um atendimento domiciliar em São Paulo hoje? Depende da região, né? Da 180, zona que tá são ali. por aí, né? Em torno de 180. 220, 250. Geralmente a gente cobra mais caro. Não sei se Na vocês cobram região. também. A primeira sessão um pouco mais caro. assim. Sim. Ah, não tô mais fazendo Eu isso, faço. E depois ainda a gente isso. dá uma baixada no valor. É. assim. não. Eu já vou Mas o depende mais da caro. região. Já vou pro mais Você caro. vai chegar ali no meu, não? Ela vai. É. Mas assim, no mínimo, em qualquer região do país, você vai cobrar R$120, vai, uma sessão. Depende muito da região. É. Eu vejo muitos alunos falarem, esses alunos que vêm mais do interior mesmo. Aí lugares é bem mais barato. Bem mais barato, Isso, é. Não, até porque eles também não pagam pra estacionar, não, Ah, não sim, A vida deixam, é mais barata. não deixam É, gasolina o no custo de vida trânsito, é mais né? barato, Mais em conta. exatamente. É, hoje, por exemplo, eu separei a minha zona de atendimento. No começo eu ia em muitos lugares muito longes, assim. Hoje não, hoje eu fico restrita em regiões mais próximas de Não casa vale a pena, pra fazer a né? logística e ter o tempo, fazer tudo direitinho. E Eu conseguir também comecei assim, qualidade. agora eu só faço norte, perto, É, nem eu norte faço longe, e aqui perto do Ibra. Até É, por conta do É fácil. trânsito, né? É. Muita loucura. Não, não imagina. compensa hoje. Não é ter qualidade de vida, que é o que a gente tá levando pro Exatamente. paciente, É, né? imagina, São Paulo, por exemplo, a cidade ela é comprida assim, eu tô aqui. Se eu venho pra Zona Sul, Nossa, pra voltar. é um dia, é meio-dia pra não- vir e meio-dia pra Exatamente. voltar. Aí você não Condição. consegue ter qualidade sua de vida e nem dos seus atendimentos. É. Você tem Por que isso que o atender mercado muita gente. absorve bem também. Porque cada um acaba ficando meio que numa na região. sua Uma zona, região. né, uma região. Então não fica invadindo muito, tem pra todo mundo. Assim. Isso é legal, isso é bacana. É. Não, mas se a pessoa faz 4, 5 pacientes num dia, pô, dá um baita salário, hein? Exatamente. E geralmente é em Eu torno faço disso mais- mesmo, eu né? faço mais que isso é. de manhã. Você Só pode de manhã, até 1 da Você tarde. pode já gerenciar os seus horários, concentrar os pacientes num período só e ficar livre depois, né? Eu já Fazer tive outras dia que eu atividades. atendi o condomínio. Um Boa. foi indicando pro outro, aí foi chegando em cliente e falei assim, não, É vamos legal separar a quarta-feira, eu atendi o condomínio das 10 da manhã até as 6 da tarde lá naquele Aqui condomínio. eu atendi um quarteirão. então. Era no mesmo quarteirão. É. Então você É legal, parava você o carro vai e a ia pé. circulando. Você vai a pé. Uma Facilita. beleza. Exatamente. Ah, você tá atendendo no teu condomínio? Tô atendendo, uma então. beleza. Vai de Vou chinelo. até a garagem, pego... Fala, eu vou atender fulano, bota o chinelinho. Vai de pijama e Mas eu chinelo. já fui de short. Eu já fui de short. Ah, Porque assim, tava atendendo, era um paciente que eu atendia lá, a cliente me ligou, olha, ela não tá bem, tá com dor e tal. Eu falei, ó, tô de short e chinelo, eu tô indo. tô indo. Aceita. Ela me via sempre de short e chinelo, andando pelo condomínio, qual é a diferença? Né? Não tem diferença. Agora, é lógico que eu não vou assim, na casa de um paciente. Primeira vez atendendo. Imagina, A primeira minha vez. porta, você tá lá de bermudinho, né? Ontem, com quem eu tava falando ontem? Que eu tava tirando sarro? Ele tava falando de moto. Aí eu falei que eu não tô mais pilotando moto, não sei o que, mas eu vou, assim que eu ficar mais careca, eu vou deixar o cabelo crescer bastante, vou fazer rabo de cavalo e comprar uma Harley Davidson. Aí ela Imagina falou você assim, de cabelo. Eu tô aqui só. porque não é o fenótipo, não é o fenótipo. Aí eu falei, ainda vou deixar a barba crescer É, você bastante, tem que que tá ser na barbudão. moda. É, tem que ser E vou barbão. fazer 2 trancinhas. Ai, meu Deus. Não, aí eu brincando assim. Aí eu falei, já pensou chegando na casa do cliente Nossa. pra atender assim? Imagina, aquele Não, choque, nada- né? É.
Tem, Nada isso contra, é uma mas questão assim, importante mesmo. A gente que vai em domicílio, assim, tem muito isso, né? Claro. Dependendo de como é a apresentação do profissional, o cliente não chama de novo. Não. Então, E é uma coisa que eu falo, assim, porque sim, assim, infelizmente, eu não tenho tem. nada contra esse padrão, tal, acho legal, tal, mas assim, o cliente vai me ver mal. Exatamente. E quem são os nossos clientes? Gente de 50, 60 anos, que é o pessoal que já tem dinheiro. E a gente que pode entra pagar. na casa do... E a gente entra na casa, uma então você coisa tem que ir bem meio- vestido e exatamente. tal. Apresentável. Não vai, eu até falo, não vai com calça rasgada. Sim. Ah, mas tá na moda, tal. Tá na moda pra jovem. O pessoal que paga já não é e até jovem. pra né? nós, mulheres, assim, nada muito decotado, Sim, muita claro. maquiagem. Tanto é que eu atendo de scrub. Que é uma Exato. forma de manter roupa, enfim, e tá com uma E até porque apresentação. dá pra trocar, né? Fala Então, para um homem local. ignorante o que é scrub. Hoje em dia é a camiseta do pijama cirúrgico, só que hoje em Camiseta dia a de gente pijama. tem estampas variadas, né? Com personagens e chama tudo de mais. scrub. A gente chama de scrub, Ah, então tá. eu vou com ela. É que nem kitnet que virou estúdio. Exato, Entendi. mas só... Entendi. É mesmo, né? Agora é verdade. Exato. Agora é estúdio. Então. É isso aí. Vai ser Deu uma isso, gourmetizada no É, pijama. gourmetizou. E aí facilita essa apresentação estética, você Não, mas mantém é esse padrão charmoso. médico. Você mora no estúdio. Você mora no estúdio. Lógico. Você falar eu moro É mais numa chique. kitnet, não dá, né? Mano, no Eu vou estúdio. atender de pijama e vou atender de Tipo- scrub. Não. Deu até vontade, né? Na verdade. Pois é. Mas tem muito facilita, isso, né? A gente vai estar dentro da casa ali do cliente. Teve uma é época que eu meio ia atender complicado, muito de dependendo. branco, mas tive muitos problemas. Nossa, tanto de suja me muito. sujar, quanto de... Lembra que eu já te contei uma história da moxa? Que eu tava toda de branco, a mulher me achou estranha, com fumaça de moxa, lembra? Eu lembro que você Mas contou tem uma histórias história que engraçadas. pararam Cara, eu já pra passei muita perguntar. vergonha Conta. por conta de moxa, assim, sabe? E aí, depois desses episódios e de me sujar demais com moxa carvão, a moxa mesmo, enfim, eu parei de atender de branco. E aí, desde então, eu atendo com scrub. Mas no hospital, né, tem a sala de espera, os consultórios, lá no fundo a fisioterapia. Um dia um cliente chega e fala, doutor, Que cheirinho. que rola aqui? Ele tava querendo, ele Eu tava queria querendo. participar. Onde vocês compram? Exato. Doutor, Onde você vem cá, compra vem isso? cá. O que rola aqui lá no fundo? A Né? confraternização. Você acredita? Ai, gente. Tem Mas vaga aconteceu. aquela. A gente Aqui no teve Ibra isso aqui, aconteceu. lembra no Tem bloco? lá, A vizinha vizinha, do não fundo foi? veio perguntar. É verdade. Aqui É, no teve Ibra, a vizinha do isso, fundo. porque saiu Então, o cheiro, com você né? perguntaram. Eu tô tentando um nome que eu possa falar aqui no YouTube para o pessoal entender o cheiro da moxa. Ah, cheiro de erva queimada. Isso, da erva que o Daquela pessoal erva. queima, isso, daquela erva. Beleza. É que Então- são ervas diferentes, Isso, né? exato. Mas é cheiro de erva queimada. Quem não tem muita noção acaba confundindo tudo. É que, na verdade, os cheiros Mato são bem queimado. diferentes ainda, Mato mas é porque é queimado. muito, né? É muito Então, mas É um forte. cheiro foram duas adocicado, mulheres que assim, te né? pararam? Foram. Conta a moças- história. Ai, Conta a gente, história. uma das maiores vergonhas que eu já passei com moxa na vida. Eu fiz muita moxa nesse dia na casa de uma paciente que eu cheguei, primeira vez, inclusive foi indicação sua, essa paciente, nunca mais esqueço. E- Desculpa aí. E aí eu cheguei na casa da moça, era uma pitbull, precisava muito de moxa, tinha um padrão meio in lá. E aí eu falei pra ela, existe uma erva, eu explico sempre, porque tem tutor que vai achar aquilo, Pra que né? isso? Enfim. É. E aí eu falei, tem uma erva, ela tem um cheiro forte. A moça virou pra mim e falou assim, ai menina, calma, eu faço também lá no meu acupunturista. Eu falei, então é agora. Aproveita. Acendi a moxa, a casa da moça parecia um Jamaica. um Ficou incensário. Jamaica. Jamaica. Fumaçado que ficou. Saí Nossa. feliz, a cachorra até pulou do sofá, fez de felicidade. Falei, Defumou geral. foi na hora o efeito. Falei, saí feliz. Eu de branco, enfim, com aquele fedor de moxa impregnado. Impregna no Cabelo, cabelo. nossa, né? Pega Não. no cabelo. Aí eu saí. E hoje em dia tem uns equipamentos que Não a gente no usa meu, pra né? não No pegar meu cabelo o não cheiro, pega. né? Ah, Mas aí eu saí, e aí Tira a a porta da casa dela não dava pra parar, né, o carro. Então eu tive que parar mais lá na frente, porque casa com casa não tinha espaço. E aí, pra chegar nesse mais pra frente, eu tinha que passar por um ponto de ônibus. E é um ponto de ônibus muito lotado na Zona Norte, assim. Mas era lotado e foi num horário de pico, parecia que só tinha gente pra pegar ônibus. E aí eu passei. Nessa que eu passei pela galera no ponto de ônibus, eu vi que quando eu tava chegando perto, tinha duas moças. Uma delas tava com uma bíblia, inclusive embaixo do braço e tal, e elas estavam esperando o ônibus. Eu passei, tive que passar pertinho delas pra conseguir driblar, né, o caminho ali. Quando eu tava chegando perto do carro que fui, né, abrindo a porta, eu ouvi, né, alguém gritando, moça, moça. Eu nem achei que era comigo, mas eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, era uma dessas moças. E ela tava correndo, assim, muito empenhada. Ela, moça. Eu falei, será que eu deixei alguma coisa cair no chão, né? Aí eu olhei, maleta e tal. Eu falei, não. Aí eu
olhei, eu falei, oi. Aí ela falou assim, moça, ela, ofegante, moça. Aí ela tirou o papel de dentro da Bíblia, era um panfletinho sobre usuários de droga, que a igreja fazia um projeto de reunião. Aí ela tirou, ela respirava assim com muita intensidade. Ela, olha, moça. Aí ela me deu um papel, eu falei, aí na minha cabeça, nossa, essa moça correu de lá até aqui, só vou me entregar um papel, né? E eu não tinha me tocado. E aí eu olhei o papel, eu olhei pra cara dela, ela, a nossa igreja faz um projeto. Aí ela começou, quarta-feira, tal hora, não sei o que. E nisso, quando eu olhei mais pra trás, longe, a outra tava vindo também. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E eu não tinha me tocado. E aí nessa outra chegou, aí veio vindo, né? E eu falei, a moça, porque a gente faz as reuniões. Vem os jovens... desintoxicar. Então, os jovens, porque Deus tá com você, enfim, fez aquela, né, toda a propaganda do evento. Aí eu falei, não, moça, por quê, né? Aí, quando eu fiz assim, passei a mão no cabelo, o cheiro da mocha fica muito na mão, impregnado. Quando eu fiz assim, eu senti o cheiro, aí na hora eu me toquei. E nisso já tava vindo a outra. Eu falei, não, moça, calma. É que eu sou veterinária, eu trabalho. Ela, olha, fulana, ela tem profissão. Aí eu, gente... Aí eu, não, calma, moça, é que a gente usa uma erva lá. Deus vai te ajudar. Aí eu já desisti de me justificar, né, naquele momento. Eu falei, tá bom, eu vou, obrigada, né? E ela, de nada, saíram felizes, né, contentes que tinham... Os veterinários estão tudo perdidos. E aí eu entrei no carro e falei, gente, que vergonha. Tem profissão. Foi, nessa hora eu falei, gente, não, mas já passei muita vergonha com o mocho. Mas sabe que o branco me salvou uma vez. Por quê? Porque eu tava numa casa, eu fiz em 2 pitbulls. Eu tava de branco e eu fiz em 2 pitbulls. Eu conto essa história pros alunos. A mocha, e fiz muita mocha. Eu fiquei fedendo mocha. Aí eu ia na casa da dona Esther. Depois, uma senhora tava falando, eu não vou fedendo mocha na casa dela. E eu tava na Zona Norte, perto Super do Horto, chique, perto da minha casa. Falei, eu vou passar na minha casa, vou trocar a camisa, vou lavar os braços peludo, né? Fica cheio, tudo cheio. Vou lavar os braços, tal, lavar o rosto, já boto um perfume e já engano, né? E eu fui correndo. Fui voando com o carro, né? Porque eu tinha pouco tempo. Eu tinha que ir até o Ibirapuera, da Zona Norte para o Ibirapuera. É Toby, não é? Isso. Isso. E aí eu peguei, virei, eu saí do Horto, virei, meio que cantando pneu na rua. Na hora que eu virei, o policial pulou na frente do carro. Era uma batida de polícia, uma blitz. Para! Aí eu falei, morri. Já era. Aí, só que ele ficou do lado do passageiro. Ele veio pro lado do passageiro, eu peguei, abri só um pouquinho o vidro e alguém falou no meu ouvido, fala isso. Eu falei, eu preciso parar, eu tô indo numa emergência. Não, doutor, vai embora. Eu sei que eu saí, ficou cheio de Jamaica ali. Aí eu só o policial lá atrás, como é que ele vai atender desse jeito, drogado? Ele abre a janela daquela produto fumaça. É esse que você falou que passa pra tirar? Então, eu faço uma misturinha, na verdade. Mas que você passa em você. Eu passo pra tirar da mão, porque a maior parte do cheiro da mocha, eu descobri fazendo as coisas, fica na mão. E a gente espalha pelo corpo quando se toca. Pra mim fica aqui, ó. Por causa do pelo. Fica no pelo, no cabelo. Ele quer deixar a barba... Exato. Vai queimar a barba. Pegar fogo na barba. Mas hoje em dia existem equipamentos que fazem com que a gente não encoste no bastão de mocha, que são tipo são as pinças, né? E você fura o bastão e fica segurando na madeira da pinça. Isso ajuda a não passar. Parece um cachimbo. Não fica segurando. O pior é isso. Não, você imagina a polícia te parar, você com cheiro de mocha e o cachimbo. Não, mas é outro. Tem o cachimbo, que aí é pior de tudo, porque é um negócio assim, você fala, não tem como justificar. Parece cachimbo da paz. Mas esse é um negócio de metalzinho na ponta e ele tem uma base de madeira, você espeta a mocha e ela fica pra fora. Porque no hospital a gente quer fazer tipo um exaustor, uma coisa assim. Lá do fundo. Aí vai sair pros exílios. Pelo menos vai pra cima. O bairro, né? O bairro começa aquela clínica lá. Mas tem uma misturinha que eu pelo menos faço, que eu aprendi, eu nem lembro com quem, mas tem muito tempo. Que é álcool, cravo da Índia e um pouquinho de água. Você mistura na mesma proporção cheiro de álcool. Cravo, né? E aí quando você passa, só sai o cheiro e depois de alguns minutos sai o cheiro do cravo também. Então você eu não fica uso cheirando esse nada. cheiro de álcool e cravo pra mosquito, pra repelente, é bem legal. Na própria casa do doutor, depois, no dia fica cheirando, mas no dia seguinte já dá uma aliviada. Assim, em casa a gente usa assim, depois o cheiro... Mas eu já tive hospital perrengue fica impregnado, né? que Todo se dia. usar todo dia... Eu já tive perrengue num condomínio que eu atendi um cliente, um paciente, e eles proibiram de fazer. Mocha. Primeiro eles notificaram, falaram que não era um absurdo Mas tem uma mocha usar sem esse cheiro, tipo né? de coisa logo da manhã. Aí
Foi uma notificação depois. Meu Deus. A moça tomou uma multa. E aí ela pode? mostrou, Ai, explicou. gente. Aí Pode. chamou o advogado, recorreu, enfim, não pagou a multa. E depois ela foi proibida. Notificaram Mesmo que ela ela não deveria mais usasse, usar. mesmo que ela usasse aquela erva, Gente. não pode falar nada. Mas foi um Ela perrengue. tá dentro tem- da casa dela. Então, mas anos. tem uma sem Que cheiro, loucura. não tem? Que, segundo a Dani, não faz o mesmo efeito. Não faz. É que tem a marcha carvão, né? Que a gente chama. É que, assim, ela Não penetra. até faz, só que demora muito mais. É Você porque tem a que ficar porcentagem muito de artemisia que tempo. tem nela é baixa. É. Então Você tem que não ficar uma- muito mais tempo Porque pra assim, a conseguir. artemisia, ela tem um calor infravermelho. Esse calor é que penetra. Isso. Ah, Tem é que ser Artemisia artemisia. que usa? Artemisia. Hoje... É caro Artemisia? Não, a mocha é baratinha. Era baratinho. Até nem a sei erva quanto é que solta, tá. se É que você for um dia depende- pensar em fazer um bastão, é barato. É que depende da pureza da lã, né? Porque eles desidratam, depois macera até fazer uma lã daquela... Dizem que as japonesas são as Quanto mais mais puras, pura, né? porque daí não tem graveto, nada, é só a folha mesmo, a lã é bem amarelinha, assim, essa não cheira tão forte. Agora, quando é uma lã mais escura, é porque tem muita impureza e aí cheira mais forte. Mas hoje tem mocha elétrica também. Sim. Então, que emite o mesmo comprimento de onda de calor, mas não tem cheiro. Também nunca Funciona. testei. Tem Tem trabalhos, uma tem que vem com óleo, estudos você mostrando. pinga na- Sim. Tem a mocha que seria laser, também tem estudo mostrando que Não tem tanta... não sim. tem a mesma É que tem eficiência. alguns pacientes que é complicado fazer mocha, por exemplo, ave. Você não consegue fazer uma mocha lã numa ave. Começa a fumaçar, cheiro de queimado, o bicho entra em pânico. Você vai queimar a ave. E aí é Toma interessante cuidado. usar, né? Mas aí entra aquela questão da teoria, né? Da técnica. Porque assim, mocha bustão é o ato de aquecer o acuponto, não importa com o quê. É. A gente, né, muita prática que veio trazendo a artemisia, então ficou aquela associação direta. Ah, faz mocha, é artemisia. Mas o ato de aquecer o acuponto é com qualquer coisa, Então, né? mas o problema é que tem que entrar, esse calor tem que entrar. E aí, É que a mocha tem um comprimento de onda de calor diferenciado Sim, mesmo. sim. Então, ele tem um potencial anti-inflamatório e tudo mais. Agora, dependendo do paciente, não tem como, assim, né? Eu digo mas das... não dá barato, tá? Não. Não dá barato. Não dá barato, é ótimo, É. garantido. Não Já dá. pensou? Sai você, o cliente e o cachorro doidão. Dá muito relaxamento, então tem gente que dá uma bela relaxada. Eu já É. tive tutores que eu tô fazendo mocha no cachorro, ele senta no sofá e vai escorregando, né? Então, o isso cheiro é Tem bom. gente que tranca o peito, né? Sim, também. tem A alergia. gente teve Você uma sabe, aluna que você tinha sabe alergia, que ela tem não hora veio, que eu não entro participou da lá na aula. Dani, me dá uma... Dá. É, então. É porque Não sei se fica... é fumaça, Isso, né? fica... Quem tem claustrofobia, se ficar num ambiente fechado com mocha, passa mal mesmo. Jo. Então aí... Então. Realmente. Aí Eu não tem nunca jeito. pensei nisso. É porque fica aquela fumaça densa ali, Diminui né? o Fechada. ambiente. É, Até o ideal é deixar alguma janela aberta, deixar a corrente de ar. Vai fazer mocha, deixa uma... Só tenho claustrofobia com ressonância magnética. Que o cara que inventou aquilo, ele deve estar rindo até hoje da cara da gente. Ele Mas vamos fez esse sofrer, propósito. sim, é isso. Ele Ah, é fez ruim propósito. mesmo. É. É. Aí não dá. Péssimo, Ressonância não dá. realmente. Fora isso, não tem... Não me preocupo Sim. muito, mas... É. Legal. Tem mais alguma coisa para contar pra gente? Tem? De causa, assim? De causa, para o pessoal entender mais os efeitos da acupuntura. Exatamente. Porque assim, a gente vê... Naquela. Pode falar. Tem uma coisa que é legal a gente ficar falando, porque que assim, a maior parte das pessoas acham que precisa de um propósito de fato para se fazer acupuntura. Exatamente. Na verdade, não. A gente consegue, o seu paciente saudável, o seu animalzinho ali saudável, a gente consegue introduzir a acupuntura para longevidade, para manter qualidade de vida. E isso é legal. Sim. Muita gente não tem essa consciência de que é possível fazer acupuntura mesmo não tendo nenhum diagnóstico do ocidental já estabelecido. Sim. E se a gente fizesse isso, quantas doenças a gente já Nossa, não evitaria é. no decorrer da vida desse paciente? É. Isso é legal a gente ficar falando e frisar, E né? é possível fazer acupuntura associada a qualquer outra terapia que o paciente Sim. estiver fazendo. Sim. Então, a acupuntura não é contraindicada juntamente com nenhuma outra terapêutica aí, né? Seja alopática, Ela é homeopática. integrativa, Ela né? é totalmente integrativa. integra o tratamento. Eu integro muito a acupuntura hoje com dieta, né? Então, não atendo especificamente com dieta mas eu integro muito. Então, junto com o tratamento de acupuntura, nutracêutico, mudança dietética, uma fito, vai muito bem. E aí a gente vê bastante resultado. E aí, nesse sentido, vem muito paciente com doenças crônicas em geral. Então, não só para doença do locomotor, não só para neurológico, mas todo tipo de doença crônico-degenerativa é tratável por acupuntura. Sim.
né? E Tem a gente alguma vê. coisa que a acupuntura não trata? Indicação cirúrgica. Indicação cirúrgica é indicação cirúrgica, não tem como. É. E infecções, Não, mas e depois da né? cirurgia? Com Aí, certeza. com certeza. Pô, Depois da certeza. cirurgia. Que eu falo assim, fraturou é placa. Isso, Depois faz a depois acupuntura fiz para ajudar a acupuntura, consolidar. exatamente. Não, sim, Mas sim, infecção... Infecção, vírus, aqueles quadros de locomotor que dá aquela fisgada, super inflamatórios, né? Às vezes entrar com um início ali, entrar com um medicamento anti-inflamatório potente de início, vale a pena. Do que ficar o animal cheio de dor, você tentando com a acupuntura Sim. ali. Então, vale a pena. Esperaria uns fazer. 5 dias. Isso. E a gente faz aquele desmame, né? Que a gente fala. A acupuntura é excelente para fazer desmame de medicação, assim. Ótimo. Então, o paciente toma aquela bomba, né? Anti-inflamatório, analgésico e tal. Não dá para ficar naquilo, né? Por muito tempo. Enquanto ele já tá tomando, é interessante que a gente entre com a acupuntura para o corpo ir acostumando naquela cascata, né, de efeitos. E aí depois a gente vai tirando a medicação de pouquinho, desmamando e mantendo a acupuntura. A acupuntura substitui bem essa troca, né? E aí o paciente continua analgesiado, desinflamado, sem precisar, né, mais da medicação. Então, excelente para isso. Muito bom. Olha, Bom mesmo. Parabéns. O pessoal vai querer encontrar vocês agora. Como é que o pessoal encontra? Vamos começar pela Roberta. Bom, em redes sociais, Instagram. eu tenho meu Instagram profissional, que é o @youngvet. Que eu Tem sigo. eu também sigo você lá. Tem muita coisa lá, eu posto bastante conteúdo de medicina chinesa, tem vídeos de atendimento também, tem uma sessão de equinos lá, tem os destaques, que tem umas coisas legais que eu sempre indico em aula também, os alunos darem uma olhada. Porque tem algumas técnicas de como fazer o gato ficar calmo, né? Durante a sessão, usando cromo, música e tudo mais. Então tem bastante coisinhas lá. Então vocês me encontram por lá. Lembrando que Yang começa com Y. Ih, Youngvet. Youngvet. Porque nem todo mundo é E é tudo acupunturista, juntinho, né? sem ponto, não tem E nada. o G é mudo, Yang. Exato. Youngvet. Isso mesmo. Mas vocês me encontram lá. Legal. E Eu você? tenho meu Instagram só. Qual que é o teu que eu Instagram? misturo tudo, né? Vai lá. Thaís Nishikata. Thaís Nishikata. Isso. Com tudo SH. junto. Com- Não! Nishikata com... É isso, eu Tá entendi. certo, eu falo, não, tá certo. Nossa, tô com o cheiro perturbado já. Que hora sai fome? O teu Thaís é isso. sem H. E Não, com Thaís é H, com é tudo H. com É H. TH Thaís e com H, Nishikata e SH. com SH. Eu entendi CH, falei, não, CH não, é SH. É SH. E K, isso. Thaís Encontra Nishikata. a gente lá. Legal, foi bem bacana o papo. Ótimo. A gente se divertiu bastante, né? Divertido. Legal É esclarecer, legal. né? Não, é bom né? para esclarecer pro pessoal, Legal né? falar O do que é a gente gosta, acupuntura. né? É legal falar do que a O gente pessoal gosta. saber o que é acupuntura, como é que funciona. E funciona, tá, gente? Sim, Eu não acreditava em acupuntura, todo mundo sabe, eu conto para os alunos, né? Eu falava mal de acupuntura, até eu ver, e aí Deus castiga, hoje eu sou professor de acupuntura. Ficava falando mal. E depois que eu vi, eu vou contar uma coisa rapidinho, assim, que aconteceu outro dia comigo. Eu tava com excesso de yang na cabeça, uma dor de cabeça, eu tinha que fazer esse yang descer, tirar esse yang. Aí eu peguei e coloquei os pontos normais e coloquei o estômago 44, que traz o yang para baixo. Na hora, eu tava com dor de cabeça, muita dor, aquela assim, você fica, ai meu Deus do céu, né? Na hora que eu coloquei o estômago 44, eu senti descer. Um Olha, negócio absurdo, assim, você sente, nossa. e parou a dor, acabou. O negócio, então, gente, funciona. Uma tá? coisa que Muito. funciona muito pra Yang, pisar no chão. Eu sempre falo isso, pisa no chão de terra. Pra eliminar pelo sola, Isso. né? Pela sola do pé. Pela sola do Aí pé. tem que ser terra. É, e tem que ser terra mesmo, né? Tem que ser terra. Mas tem plaquinha Natureza, lá, não isso. pise na grama, lá no condomínio. Ai. Não posso. Vamos burlar. Pisando no cocô do cachorro tá Tá tudo excelente. certo, vai. Não deixa nem o cachorro pisar na grama, coitado. Tem umas cercas. Tem lugar Não pode certo pisar. pra isso. Tem. É. Não passem vergonha igual eu já passei, abraçando Ai, eu árvores passo, na eu rua. passava. É, eu era dessas também. Você não Sério? contei essa? Não. Ai, que vergonha. Dá tempo? Ah, claro que dá. Coisa engraçada. Faz vergonha, eu tá tudo certo. passando aqui. É... Falando que eu sou assim. Deus do céu. Eu sou mestre reiki, né? Mas já tem bastante tempo isso. Mas desde o começo lá da acupuntura, eu sempre tentei me cuidar com essa... Por conta dessas questões de transferência de energia que a gente carrega, enfim. E uma das práticas, naquela época que eu não aprendi, ainda não tinha aprendido reiki, não era mestre, não era nada de reiki, nunca tinha feito nada. Uma das técnicas que eu conhecia e praticava muito é que o quê? Você precisa estar em contato com o solo para eliminar toda aquela carga de energia, que isso que a Thaís falou.
E aí, naquela época que a gente, né, começo de tudo, a gente, né, maravilhado. Aí, eu fazia o quê, né? Eu saía dos atendimentos, porque o ideal é você sair dos atendimentos e fazer esse tipo de limpeza energética, né? Estava eu em Moema, aquele lugar que tem aquelas árvores gigantes nas calçadas. Moema, ainda você escolheu Moema. Não, foi lindo. Eu entrei no apartamento do cliente, fiz a sessão e saí. Nessa que saí na frente do apartamento dele, na calçada, tem uma árvore gigante, nem sei que árvore é, mas a raiz até quebrava o chão e tal. Eu olhei aquilo e falei, gente, que momento perfeito. É agora. Não sabia eu que não era. Aí eu falei, que momento perfeito. Fui lá e eu tava usando aquelas papetes, né? Aí que é fácil de colocar e tirar, né? E aí fui lá na árvore, botei a maletinha aqui no chão, né? Tava aqui perto. Tirei a papete, tirei a outra. Pisei, né, no solo ali perto da raiz. E aí, não satisfeita em passar uma vergonha só por isso, eu fiz assim na árvore. Abracei. Fiz isso, contei lá um tempinho, que foi super rápido, juro. Foi muito rápido. Aí é muito bom fazer isso, que dá muito, exato. Saí renovada, feliz, botei o papete, peguei. Né? Zarpei. Isso era de manhã. No final do dia, eu recebi uma mensagem do tutor. Ele mandou assim, lembra? Oi, Roberta, tudo bem com você? Eu falei, deve ter falado alguma coisa do cachorro, né? Pode ser que ele tenha passado mal, alguma coisa assim. Falei, tá tudo bem, fulano. Fulaninho tá bem, né? Aí ele perguntou assim, tô vendo tua foto tá aqui. todo mundo bem. É que eu cheguei em casa agora e o porteiro me parou e falou assim, moço, a menina que veio aqui no seu apartamento, né, tratar do cachorro, quando ela saiu, ela tirou o sapato e abraçou a árvore, assim, ela tá bem? Aí ele perguntou, então eu tô perguntando se você tá bem, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, morri de vergonha. Assim, aí foi tive quando que ele explicar. cancelou a próxima sessão. Então, eu fiquei com medo disso, mas não cancelou não. E aí eu expliquei pra ele, ele falou, ai, não tá, beleza. Lembrando, né, que a Rô é mestre reiki, né? E ela fez a minha iniciação de reiki, então A loucura abraçar a foi árvore Você também. Ai, gente, É muita daí que vergonha. vem aquela expressão abraçador de árvore. É daí que vem a Mas expressão. é surreal, né? Abraçava árvores Não, também. mas ali na porta do cliente. Era propício, a árvore tava muito Árvore bonita, linda, maravilhosa. Tinha uma raiz lá quebrando o chão, e eu falei, Aquela essa árvore que tá com as folhas secas, eu sei qual que é. Aquela na cabeça. Acabou com a Uma árvore. pena não ter fotografado, né? Nossa, eu acho que o porteiro deve Vamos ter falar com ficado o porteiro, chocado. acho que ele tirou foto. Eu acho que ele deve ter ficado muito chocado, por ele ter parado o cara, né, o dono Pois do é, cachorro. eu já vi de tudo. Não vi. Sim, não, dá pra Eu piorar. achava que tinha visto de tudo na vida. Já passei muita vergonha na vida. Se as pessoas fazem roupa pra árvore, a gente pode abraçar a árvore. Fazem roupa pra árvore? Você nunca... é aquela onde eu moro, tem gente que faz roupa pra árvore. Roupa pra... Não, Faz aí um já... de tricôzinho assim, sabe? Ai, vó, faz né? uma roupinha. Pra ela não passar frio? E abraça, isso, prende, veste a árvore de Pra roupinha. ela não passar frio. Gente, a gente faz... A gente Só não tem Deus nunca sabe fez, o mas se porquê. faz acupuntura na planta, por que não pode fazer uma roupa, né? E Você conversar. imagina Aproveita e a casa conversa com dessa a pessoa, árvore. né? Tipo, o galão de água com roupinha, A TV com roupinha, uma a TV com roupinha. roupinha, tudo com roupinha. Tudo com As árvores tudo com roupinha. Esse lado aí da integrativa mística, a gente já é. passou muita vergonha. Isso é verdade. Já abraçou a árvore? Não, Eu também não. ainda não. Recomendo. Eu também não. Recomenda, né? bom. Vamos pensar no assunto. bom. Funciona. Tem árvore aqui na rua? Acho que nem tem mais. Tinha Tinha uma na árvore? frente desse prédio que tá em construção. Mas você sabe que a última vez que eu fui ali perto do Parque da Água Branca ali, você passa, tem gente abraçar árvore, tem um monte de gente abraçando a árvore ali. Gente, É, naquela época é loucura, hoje em dia é super assim. Na rua talvez ainda o pessoal olhe, mas no parque lá, a galera passa a árvore numa boa. E é bom. Funciona. É bom. Funciona. Tá bom, né, Cláudia? Mas sabe uma coisa que eu gosto? Eu gosto da raiz. Eu adoro. Não, de verdade. Falando sério, eu gosto de ver a raiz da árvore. Então, Ali no parque que você falou, tem cada raiz bonita, sabe? É aí que O ela que me escolheu chama a isso, atenção é a raiz da árvore. Quanto Engraçado. mais raiz assim, mais forte Eu a tenho certeza árvore. que se mais- fosse uma árvore qualquer, sem essa raiz tão exposta, eu teria passado direto falando, no final do dia eu faço isso. É. Né? O meu medo é que eu tô aqui no canto, eu tô cercado de louco. Eu tô aqui no canto. Só gente que não bate bem nas Só ideias. gente que não bate Você bem. agora você gira com barbão, trancinha, cabelão abraçado na árvore. E ele ele falou, falou, A falou Harley, que ia com a virar a Harley do milagre, lado, é né? Parada do lado, eu abraçando a árvore. Ah, mas no Ibirapuera, no... Ah, você vê, Como é que é né? o nome daquele parque na... Vila Lobos? Isso, Vila Lobos. Lobos. É o que mais você vai ver lá É. no final de semana. A galera faz amor. Creio eu que uma coisa que tá afetando muito os animais que moram em cidade, assim, é ficar o tempo todo restrito em piso também. Não ter esse contato com a natureza, mas Sim. o cachorro ou ele tá dentro de casa no piso ou ele tá na calçada, andando na rua no concreto. Não pisa, não tem grama, não pode, proibido Não pisar pode, na proibido. grama. Proibido. Não pode.
Então, e aí eu acho que isso afeta muito, deixa o animal muito young. E eu não deixo o meu pisar. Pra não pegar Aí, ó, viu? carrapato. Pra não pegar carrapato. Os extremos, né? Você é daqueles que limpam o pezinho, né? Quando chega em casa, Isso. com Aí, certeza. viu? Ele fica na cama. Não vai lavar? Lava o pezinho. Mas deixa ele pisar na graminha, claro. Depois você lava. Vai pegar Arranca o carrapato. carrapato. Hã? Arranca o carrapato. Vai lá. Não, Como é que é? Coloca médio. um toicinho em cima. É. É isso? Não, toicinho não, é esse pra é pra bicheira. bicheira. Bicheira, Berne, né? Berne, Mesmo. Berne. Não, é Vick Vaporub. Você enche de Vick Vaporub, ele morre e sai e solta. Vocês não sabiam disso? Veterinários não sabem álcool, disso. éter, alguma coisa assim. álcool. Pra Ou Biese? isso Não, pra antes, carrapato. antes da existência do... Não é mais Ai, fácil do- puxar ele? Aí fica o Ai, ferrão. qual medicamento? Ah, é? Eu esqueci agora. Capstar. Ah, do Capstar, sim. Que é um clássico, Ou né? pode, ele essas tá- coisas não pode, né? Você entende? Pode. Ele tá com... Não pode falar mal. Ah, entendi. Ah, tá. Como chama outro lá? Capstar. Não, Capstar Simparic. Simparic. Esse é o que o. Eu tô usando Simparic. Bom, excelente. Beleza. Então, não se preocupa, não bota lá na graminha. Ele, não vou fazer não. Eu vou começar abraçando a árvore. Isso. Que eu acho já... Com o pé na raiz. No pão do cachorro Pé na abraça raiz. a árvore, tá bom, nos abraça. Você coloca o cachorro aqui, você E abraça abraça a árvore, junto. ele abraça junto. É. Né? Então, fica legal. É. Fica bacana. Aquela, vou sair daqui. Não vou fazer. Você tem cachorro? Tenho, ele abraça a árvore todo dia. Que ele é good vibes. Excelente. Então tá, abraçando a árvore. Vamos Queria nos agradecer despedir a dessa Roberta, a Thaís, mais uma vez. É, que agradeço. Cláudio, o convite. obrigadão por Agradeço estar o aqui. convite, a Agradeço oportunidade. também. E Bacana. foi bem Bom. legal. E com isso, a gente foi.